Escape em Marte. Capítulo I. Havia 4 de nós a bordo do voo que eu havia roubado do hangar em Canton para efetuar nossa fuga do Vale dos Primogênitos Lana de Gatol, Pandanche Joseph J. Adean, o irmão de Janaid Aur, e eu, John Carter, príncipe de Hélio e senhor da guerra de Barson. Era uma daquelas noites marcianas deslumbrantemente lindas que realmente tiram o fôlego. No ar rarefeito do planeta moribundo, cada estrela se destaca em magnificência cintilante contra o negro veludo do firmamento, em um esplendor inconcebível para um habitante da Terra. À medida que subíamos acima do grande vale do Rift, ambas as luas de Marte eram visíveis, e a Terra e Vênus estavam em conjunção, oferecendo-nos um espetáculo de beleza incomparável. Clurus, a lua mais distante, movia-se com dignidade majestosa pelo céu, a apenas 14.000 milhas de distância, enquanto Turia, a apenas 4.000 milhas, disparava pela noite de horizonte a horizonte em menos de 4 horas, projetando sombras em constante mudança no solo abaixo de nós, o que produzia a ilusão de movimento constante, como se a superfície de Marte estivesse coberta por inúmeras legiões de coisas rastejantes. Eu gostaria de poder transmitir a vocês alguma ideia da estranheza estrondosa e bizarra da cena e de sua beleza, mas, infelizmente, meus poderes de descrição são totalmente inadequados. Mas talvez algum dia você também visite Marte. À medida que subimos acima da borda da imponente escarpa que limita o vale, defini nosso curso para Gatol e abri totalmente o acelerador, pois eu antevia uma possível perseguição, mas, conhecendo as possibilidades de velocidade desse tipo de aeronave, estava confiante de que, com a vantagem que tínhamos, nada em Canton poderia nos alcançar se não tivéssemos má sorte. Gatol é considerada por muitos como a cidade habitada mais antiga de Marte, e é uma das poucas que manteve sua liberdade, e isso apesar do fato de que suas antigas minas de diamante são as mais ricas conhecidas e, ao contrário de praticamente todos os outros campos de diamante, hoje aparentemente são tão inexauríveis quanto sempre foram. Nos tempos antigos, a cidade foi construída sobre uma ilha em Tocheus, a mais poderosa dos 5 oceanos do antigo Barson. À medida que o oceano recuava, Gatol se espalhou pelas encostas da montanha, cujo cume era a ilha sobre a qual ela havia sido construída, até que hoje ela cobre as encostas da base ao topo, enquanto o interior da grande colina é remexido pelas galerias de suas minas, circundando totalmente Gatol a um grande pântano de sal, que a protege de invasões por terra, enquanto a topografia acidentada e frequentemente vertical da montanha torna o desembarque de dirigíveis inimigos uma empreitada arriscada. Garra, o pai de Lana, é de Gatol, que é muito mais do que apenas uma cidade, abrangendo, como abrange, cerca de 140.000 milhas quadradas, grande parte das quais é excelente pastagem onde correm seus grandes rebanhos de totes e itidás. Foi para devolvê-la ao seu pai e à sua mãe, Tara de Hélio, que passamos por tantas aventuras angustiosas desde que deixamos-os. E agora Lana estava quase em casa, e eu logo estaria a caminho de Hélio e de minha incomparável Diatoris, que há muito tempo já deve ter me dado por morto. J.A.D. sentou-se ao meu lado nos controles, Lana dormia, e Pandanche estava abatido. Parecia que a melancolia era o estado natural de todos os amantes. Senti pena de Pandanche, e eu poderia ter aliviado sua depressão ao lhe contar que as primeiras palavras de Lana, depois que eu a resgatei da torre do palácio de Nastor, foram sobre ele perguntando sobre seu bem-estar, mas não o fiz. Eu queria que o homem que conquistou Lana de Gatol a conquistasse por si mesmo. Se ele desistisse em desespero enquanto ambos estavam vivos e ela permanecesse sem um companheiro, então ele não a merecia. Então deixei o pobre Pandanche sofrer com a última rejeição que Lana lhe havia infligido. Nos aproximamos de Gatol pouco antes do amanhecer. Nenhuma lua estava no céu, e estava relativamente escuro. A cidade também estava escura. Não vi uma única luz. Isso era estranho e poderia pressagiar algo ruim, pois cidades marcianas normalmente não ficam às escuras, exceto em tempos de guerra, quando podem ser ameaçadas por um inimigo. Lana saiu da pequena cabine e se agachou no convés ao meu lado. Isso parece ominoso, disse ela. Também me parece, concordei, e vou permanecer à distância até o amanhecer. Quero ver o que está acontecendo antes de tentar pousar. Olhe ali, disse Lana, apontando para a direita da massa negra da montanha. Veja todas essas luzes. Os fogueiras dos pastores, possivelmente, sugere. São muitas demais, disse Lana. Eles também podem ser fogueiras de guerreiro, disse J.A.D. Lá vem um voador, disse Pandanche. Eles nos descobriram. A partir de baixo, um voador se aproximava rapidamente de nós. Provavelmente um patrulheiro voador,
eu disse, mas abri o acelerador e virei o nariz do voador na direção oposta. Não gostei do que via, e não ia deixar nenhuma nave se aproximar até poder ver seu insígnia. Então veio uma pergunta: quem é você? Quem é você? Respondi exigindo: pare. Veio a ordem. Mas eu não parei. Estava me afastando rapidamente dele, já que minha nave era muito mais rápida. Então ele atirou, mas o tiro saiu largo. JADN estava na arma traseira. Devo atirar nele? Ele perguntou. Não respondi. Ele pode ser gatoliano. Acenda o holofote sobre ele. Pandanche. Vamos ver se conseguimos ver o seu emblema. Pandanche nunca havia estado em um navio antes, nem jamais visto um holofote. O pequeno remanescente da quase extinta raça dos Orovars, da qual ele fazia parte, que se esconde na antiga Urs, não possui nem navios nem holofotes. Então Lana de Gatol veio em seu socorro, e em pouco tempo o convés do voador perseguidor estava brilhantemente iluminado. Não consigo distinguir o emblema, disse Lana, mas essa não é uma nave de Gatol. Outro tiro passou longe de nós, e eu disse a JADN que ele poderia disparar. Ele disparou e errou. O inimigo atirou novamente, e eu senti o projétil nos atingir, mas ele não explodiu. Ele acertou o nosso alcance, então comecei a zigue-zaguear, e seus dois próximos tiros nos erraram. O de JADN também errou, e então fomos atingidos novamente. Pegue os controles, eu disse a Lana, e voltei para a arma. Mantenha-a como está, Lana, gritei, enquanto mirava cuidadosamente. Eu estava disparando um projétil explosivo detonado por impacto. Ele atingiu a proa dela em cheio, entrou no casco e explodiu. Rasgou toda a frente da nave, que entrou em chamas e começou a afundar pela proa. A princípio ela afundou devagar, e então deu a última e longa queda rápida, um meteoro em chamas que caiu no pântano de sal e se apagou. É isso aí, disse Lana de Gatol. Não acho que seja bem isso no que nos diz respeito, respondi. Estamos perdendo a altitude rapidamente. Um dos tiros dele deve ter rasgado um tanque de flutuação. Peguei os controles e tentei mantê-la no ar, com o acelerador totalmente aberto. Tentei passar por aquele círculo de fogueiras antes de sermos finalmente forçados a descer. Capítulo 2. Aquela era uma boa navezinha resistente e veloz, como são todos os navios dos piratas negros de Barson, e ela nos levou além das fogueiras mais distantes antes de finalmente pousar no chão bem ao amanhecer. Estávamos próximos a uma pequena floresta de árvores de sorapo, e achei melhor nos abrigarmos ali até que pudéssemos explorar a área um pouco. Que sorte! Exclamou Lana, com desgosto. E justamente quando eu tinha tanta certeza de que estávamos praticamente seguros e bem engatou. O que fazemos agora? Perguntou Pandanche. O nosso destino está nas mãos de nossos antepassados, disse JADN, mas não vamos deixá-lo lá, assegurei-lhes. Sinto que sou muito mais capaz de dirigir meu próprio destino do que nossos antepassados, que estão mortos há muitos anos. Além disso, me interesso muito mais por ele do que eles. Acho que talvez você esteja no caminho certo, disse Lana, indo embora eu não me importasse de deixar meu destino nas mãos dos meus antepassados vivos. E agora? Exatamente o que um deles poderia fazer a respeito. Primeiro vou procurar algo para comer, respondi, e depois vou tentar descobrir quem estava se aquecendo naquelas fogueiras ontem à noite. Podem ser amigos, sabe? Duvido, disse Lana, mas se forem amigos, então Gatol está nas mãos de inimigo. Deveríamos descobrir muito em breve. E agora vocês três fiquem aqui enquanto vou ver se cresce algo comestível nesta floresta. Fiquem atentos. Entrei na floresta, procurando raízes ou ervas e aquela planta que dá vida, a mantaia, cuja seiva leitosa me salvou da morte por sede ou fome em muitas ocasiões. Mas aquela floresta parecia ser particularmente desprovida de qualquer forma de alimento, e atravessei-a inteira, saindo do outro lado, sem encontrar nada que mesmo um homem faminto tentaria comer. Além da floresta, vi algumas colinas baixas, e isso me deu renovada esperança, pois em algum pequeno desfiladeiro, onde a umidade pudesse permanecer por mais tempo, sem dúvida eu encontraria algo que valeria a pena levar de volta aos meus companheiros. Eu havia percorrido cerca de metade da distância da floresta até as colinas quando ouvi o inconfundível clangor do metal e o ranger do couro atrás de mim, e, ao me virar, vi cerca de 20 homens vermelhos montados em toates cavalgar em minha direção. Os pés almofadados e sem ferraduras de suas montarias não faziam nenhum som sobre a vegetação macia que cobria o chão. Enfrentando-os, saquei minha espada, e eles frearam alguns metros de mim. Vocês são homens de Gatol? Perguntei. Sim, respondeu um deles. Então sou amigo, disse eu. O sujeito riu. Nenhum pirata negro de Barson é nosso amigo, rebateu. Por um momento,
Esqueci o pigmento preto com que cobri cada centímetro do meu rosto e corpo como disfarce para me ajudar a escapar dos piratas negros do Vale dos Primogênitos. Eu não sou um pirata negro, eu disse. Ah não, ele gritou. Então suponho que você seja um macaco branco. Com isso, todos riram. Vamos lá, guarde sua espada e venha conosco. Vamos deixar Ganhor decidir o que fazer com você. E posso te dizer agora que Ganhor não gosta de piratas negros. Não seja tolo. Eu disse. Eu digo que não sou um pirata negro e isso é só um disfarce. Bem disse o sujeito, que se achava um engraçadinho. Não é estranho que você e eu nos encontremos. Eu sou na verdade um pirata negro disfarçado de homem vermelho. Isso simplesmente fez seus companheiros convulsarem de rir. Quando conseguiu parar de rir da própria piada, ele disse: vamos lá, basta de bobagem. Ou você quer que venhamos buscá-lo? Venham me buscar. Respondi. Nisso, cometi um erro. Mas eu estava um pouco irritado por estar sendo zombado por aqueles tolos estúpidos. Eles começaram a me cercar a galope. E ao fazer isso, desenrolaram as cordas que usam para pegar os toads. Agora eles os giravam sobre a cabeça e gritavam. De repente, uma dúzia de lobos giraram no ar em minha direção simultaneamente. Foi uma demonstração linda de laço, mas no momento não gostei muito. Aqueles laços se acomodaram ao meu redor do pescoço aos calcanhares, me deixando absolutamente indefeso enquanto os puxavam para fora. Então a dúzia cujas cordas me prenderam fugiram todas na mesma direção, me puxando para o chão. Nem pararam por ali e continuaram em frente, me arrastando pelo chão. Meu corpo rolava sem parar na suave vegetação ocre, e meus captores continuavam cavalgando cada vez mais rápido até que seus cavalos atingissem uma corrida completa. Era uma situação nada digna para um homem de luta. Sou eu, pensei primeiro na ferida ao meu orgulho, em vez de me preocupar com os ferimentos no corpo, ou com o fato de que muito mais disso me deixaria apenas um cadáver ensanguentado nas extremidades de 12 cordas de couro cru. Eles devem ter me arrastado por meia milha antes de finalmente pararem, e só o fato de a vegetação semelhante ao musgo que cobre a maior parte de Marte ser macia me salvou vivo no final daquela experiência. O líder voltou até mim, seguido pelos outros. Ele me lançou um olhar, e seus olhos se arregalaram. Pelo meu primeiro ancestral, exclamou. Ele não é um pirata negro, o negro saiu fora. Olhei para mim mesmo. Realmente, grande parte do pigmento havia sido esfregada contra a vegetação pela qual fui arrastado, e minha pele agora era uma mistura de listras pretas e brancas manchadas de sangue. O homem desmontou, e depois de me desarmar, tirou os laços de cima de mim. Ele não é um pirata negro, e nem sequer é um homem vermelho, disse aos seus companheiros. Ele é branco e tem olhos cinzentos. Pelo meu primeiro ancestral, não acredito que ele seja um homem de verdade. Consegue se levantar. Eu me levantei. Estava um pouco atordoado, mas conseguia ficar em pé. Eu consigo ficar em pé, disse. E se você quer descobrir se eu sou um homem ou não, me devolva minha espada e saque a sua. E com isso eu lhe dei um tapa no rosto tão forte que ele caiu no chão. Eu estava tão bravo que não me importava se ele me matasse ou não. Ele se levantou, xingando como um verdadeiro pirata do mar espanhol. Devolvam a espada a ele, gritou. Eu ia levá-lo de volta para Ganhor vivo, mas agora vou deixá-lo aqui morto. É melhor levá-lo de volta vivo, Corran, aconselhou um de seus companheiros. Podemos ter capturado um espião, e se você matá-lo antes que Ganhor possa interrogá-lo, isso não vai terminar bem para você. Nenhum homem pode me golpear e sobreviver, gritou Corran. Onde está a espada dele? Um deles me entregou minha espada longa, e eu enfrentei Corran. Até a morte? Perguntei. Até a morte, respondeu Corran. Eu não vou te matar, Corran, disse eu. E você não pode me matar, mas eu vou te ensinar uma lição que você não vai esquecer tão cedo. Falei em um tom de voz alto, para que os outros pudessem ouvir. Um deles riu e disse: você não sabe com quem está falando, amigo. Corran é um dos melhores espadachins de Gatou. Você estará morto em 5 minutos. Em um, disse Corran, e avançou contra mim. Então comecei a trabalhar no Corran. Depois de tentar estimar aproximadamente quantos cortes e arranhões sangrando eu tinha no corpo, ele era um lutador furioso, mas desajeitado. No primeiro segundo, fiz sangrar do peito direito dele, então cortei um longo corte na coxa direita dele. Repetidas vezes eu toquei, fazendo sangrar cortes ou arranhões. Eu poderia tê-lo matado a qualquer momento, e ele não podia me tocar em lugar nenhum. Já faz mais de 1 minuto, Corran, eu disse. Ele não respondeu. Ele respirava pesadamente, e eu podia perceber pelos olhos dele que ele estava com medo. Seus companheiros sentavam-se em silêncio, observando cada movimento. Finalmente,
Depois de cortar o corpo dele da testa aos pés, recuei, abaixando a ponta. Já teve o suficiente. Corra, perguntei, ou você quer que eu te mate? Eu escolhi lutar até a morte, disse ele, corajosamente. É seu direito me matar, e eu sei que você pode. Eu sei que poderia ter me matado a qualquer momento desde o momento em que cruzamos nossas espadas. Não tenho desejo de matar um homem bravo. Eu disse. Desista de tudo isso, disse um dos outros. Você está enfrentando o maior espadachim que alguém jamais viu. Corra, não. Disse Corra. Eu seria desonrado se parasse antes de matá-lo ou de ele me matar. Vamos. Ele levantou a ponta da espada. Eu deixei minha espada cair no chão e o encarei. Agora é sua chance de me matar. Eu lhe disse. Mas isso seria assassinato. Ele disse. Não sou um assassino, nem eu. Corra, e se eu te atravessasse? Mesmo enquanto você segurasse sua espada, eu seria tão assassino quanto você. Se me matasse agora, pois mesmo com uma espada em sua mão, você está tão desarmado contra mim quanto eu estou contra você. O homem está certo, falou um dos gatolianos. Guarde sua espada. Corran, ninguém vai te culpar por isso. Corran olhou para os outros, e todos o instaram a desistir. Ele enfiou sua espada na bainha e montou em seu toto. Suba atrás de mim, disse-me. Montei e eles saíram a galope. Capítulo 3. Após cerca de meia hora, eles entraram em outro bosque de Sorapuzi. Em seguida, chegaram a um grupo de cabanas rústicas usadas pelos pastores guerreiros de Gatol. Ali estava o restante do grupo ao qual meus captores pertenciam. Esses pastores são os guerreiros de Gatol, divididos em unidades militares regulares. Este era um otan de 100 homens comandado por um duar, com 2 padvas, ou tenentes sob seu comando. Eles permanecem nesta função por um mês, o que equivale a cerca de 70 dias no tempo da Terra. Então são substituídos e retornam à cidade de Gatol. Ganho, o anão, estava sentado em frente a um dos abrigos jogando jetan com um padvar quando fui levado diante dele por Corra. Ele nos avaliou dos pés à cabeça por um bom minuto. Em nome de Sus, exclamou. O que vocês dois têm feito brincando com um rebanho de bandos ou com uma tribo de macacos brancos? E quem é este? Ele não é nem vermelho nem negro. Um prisioneiro, disse Corran. Então ele explicou com bastante honestidade por que estávamos naquela condição. Ganhor franziu o senho. Vou tratar deste assunto com você mais tarde. Corran, disse. Então se voltou para mim. Sou o pai de Taradielio, disse, a princesa do seu Ged. Ganhor saltou de pé, e Corran cambaleou como se tivesse sido atingido. Pensei que ele fosse cair. John Carter, exclamou Ganhor. A pele branca, os olhos cinzentos, a habilidade com a espada de que Corra me falou. Eu nunca vi John Carter, mas você não poderia ser outro. Então ele se voltou para Corra. E você arrastou o príncipe de Hélio, senhor da guerra de Barson, por meio quilômetro preso às suas cordas. Ele quase estava gritando. Por isso, você vai morrer. Não. Eu disse. Corra e eu resolvemos isso entre nós. Ele não será punido mais. Esses pastores guerreiros de Gatol vivem de forma muito semelhante aos nossos próprios nômades do deserto, mudando-se de um lugar para outro conforme as necessidades de pastagem e a presença de água determinam. Não há água superficial em Gatol, exceto a umidade no pântano salgado que circunda a cidade, mas em certos lugares a água pode ser encontrada cavando poços, e nesses locais eles armam seus acampamentos, como aqui no bosque de Sorapus para o qual eu havia sido levado. Ganhor trouxe água para mim, e enquanto eu lavava o pigmento preto, a sujeira e o sangue, contei a ele que Lana de Gatol e 2 companheiros não estavam longe do local onde Corra me havia capturado, e ele enviou um de seus padvas com vários guerreiros e 3 toas extras para trazê-los. E agora? Eu disse. Me conte o que está acontecendo em Gatol. O fato de termos sido atacados na noite passada, junto com o anel de fogueiras circundando a cidade, sugere que Gatol está sitiada por um inimigo. Você está certo, respondeu Ganhor. Gatol está cercada pelas tropas de Inaptol, que se intitula Jedak dos Jedaks do Norte. Ele chegou aqui algum tempo atrás em um antigo e obsoleto voador, mas como veio em paz, foi tratado como um convidado de honra por Garra. Dizem que ele se mostrou um fanfarrão egocêntrico e um boçal insuportável, e acabou exigindo que Garra lhe desse Lana como esposa. Ele já tinha 7, dizia com orgulho. Claro, Garra disse a ele que Lana de Gatol escolheria seu próprio companheiro, e quando Lana recusou sua proposta, ele ameaçou voltar e levá-la à força. Então ele foi embora, e no dia seguinte nossa princesa partiu para Hélio em um navio com 25 membros da sua guarda pessoal. Ela nunca chegou a Hélio, nem foi vista ou ouvida desde então,
até que você acabou de me contar que ela está viva e retornou a Gatou. Mas logo soubemos de Inhabitol. Ele voltou com uma grande frota dos mais antigos e obsoletos voadores que eu já vi. Algumas de suas naves devem ter mais de 100 anos. Inhabitol voltou e exigiu a rendição de Gatou. Seus navios estavam lotados de guerreiros, milhares dos quais pularam ao mar e desceram sobre a cidade com equilibrimotores. Houve combates nas avenidas e sobre os telhados dos edifícios durante todo um dia, mas acabamos destruindo ou fazendo prisioneiros de todos eles. Então, ao perceber que não poderia tomar a cidade de assalto, Inhabitol a sítio. Ele enviou todos os seus navios, exceto alguns, e acreditamos que eles retornaram ao norte congelado em busca de reforço. Nós, que estávamos de guarda no início do cerco, não conseguimos voltar à cidade, mas continuamos a perturbar os guerreiros de Inhabitol que acamparam na planície. Então eles estão usando motores de equilíbrio. Eu disse, parece estranho que qualquer povo do norte congelado tenha isso. Eles eram absolutamente desconhecidos em Ocar quando eu estive lá. O equilibrimotor é um dispositivo engenhoso para voo individual. Consiste em um cinto largo, não muito diferente do colete salva-vidas usado a bordo de navios de passageiros na Terra. O cinto é preenchido com o 8º raio Barsolmeno, ou raio de propulsão, em grau suficiente para equilibrar a força da gravidade. Assim, manter uma pessoa em equilíbrio entre essa força e a força oposta exercida pelo 8º raio. Preso à parte de trás do cinto está um pequeno motor de rádio, cujos controles ficam na frente do cinto, enquanto rigidamente preso à borda superior do cinto e projetando-se dela. Há um asa forte e leve com pequenas alavancas manuais para alterar rapidamente sua posição. Eu poderia entender que eles poderiam se mostrar muito eficazes para desembarcar tropas em uma cidade inimiga à noite. Eu tinha ouvido Ganhor com sentimentos de profunda preocupação, pois sabia que Gatol não era um país poderoso e que um cerco longo e persistente certamente a enfraqueceria a menos que chegasse ajuda externa. Gatol depende de suas planícies para o fornecimento de alimento, que compreendem praticamente todo o seu território. O extremo noroeste do país é cortado por um dos famosos canais de Barson, e é aqui que são cultivados os grãos, vegetais e frutas que abastecem a cidade, enquanto em suas planícies pastam os rebanhos que fornecem carne. Um inimigo cercando a cidade cortaria todos esses suprimentos, e embora a Garra sem dúvida tivesse reservas armazenadas na cidade, elas não poderiam durar indefinidamente. Ao discutir isso com Ganhor, observe que, se eu pudesse colocar minhas mãos em um avião, voltaria para Hélio e traria uma frota de seus poderosos navios de guerra e transportes com armas e homens suficientes para eliminar Inhabitol e seus panas da face de Barson. Bem, disse Ganhor, seu avião está aqui. Veio com a frota de Inhabitol. Um dos meus homens o reconheceu e também seu emblema assim que o viu, e todos estávamos nos perguntando como Inhabitol o adquiriu. Mas, então, ele tem navios de uma dúzia de diferentes nações, e não se deu ao trabalho de remover seus insígnias. Ele o encontrou em um pátio na cidade deserta de Oz, expliquei, e quando foi atacado por homens verdes, fugiu nele com alguns de seus guerreiros, deixando os outros para serem mortos. Nesse momento, o Padvar que tinha ido buscar Lana, Pandancha e Jadan voltou com seu destacamento e 3 totes sem cavaleiro. Eles não estavam lá, disse ele, embora tivéssemos procurado em todo lugar, não conseguimos encontrá-los. Mas havia sangue no chão onde eles estiveram. Capítulo 4. Então Lana de Gatol havia se perdido para mim vivamente. Que ela havia sido capturada pelos guerreiros de Inhabitol, parecia haver pouca dúvida. Pedi a Ganhor um tota, para que eu pudesse cavalgar e examinar o local onde o grupo havia sido levado, e ele não apenas atendeu ao meu pedido, mas me acompanhou com um destacamento de seus guerreiros. Evidentemente, houve uma luta no lugar que eu havia deixado. A vegetação estava pisoteada e havia sangue sobre ela, mas tão resiliente é esse tapete semelhante a musgo dos fundos mortos de Marte, que, exceto pelo sangue, os últimos vestígios do encontro estavam rapidamente desaparecendo, e não havia indicação da direção tomada pelos captores de Lana. Quão distantes estão suas linhas daqui? Perguntei a Ganhor. Cerca de 9 ads. Ele respondeu, e isso não chega a 3 milhas terrestres. Podemos muito bem retornar ao seu acampamento. Eu disse, não temos uma força suficientemente forte para realizar nada agora. Voltarei depois do anoitecer. Podemos fazer uma pequena investida em um dos acampamentos deles esta noite, sugeriu Ganhor. Eu irei sozinho. Eu disse a ele, tem um plano, mas não será seguro.
Ele objetou. Tenho 100 homens com os quais estou constantemente perturbando-os. Ficaríamos felizes em cavalgar com você. Vou apenas para obter informações. Ganhor, consigo isso melhor sozinho. Voltamos ao acampamento. Com a ajuda de um dos guerreiros de Ganhor, apliquei no rosto e no corpo o pigmento vermelho que sempre carrego comigo para usar quando considero necessário me disfarçar como um homem vermelho nativo ou uma pomada cor de cobre, como a que me fora dada há muitos anos pelos irmãos Pdor de Zodanga. Após anoitecer, parti montado em meu animal de carga, acompanhado por Ganhor e alguns de seus guerreiros, pois eu havia aceitado sua oferta de transporte até um ponto muito mais próximo das linhas Panar. Felizmente, os céus estavam temporariamente sem lua, e nos aproximamos bastante das primeiras fogueiras inimigas antes que eu desmontasse e me despedisse de meus novos amigos. Boa sorte, disse Ganhor. Você vai precisar. Corran era um dos guerreiros que nos acompanhava. Eu gostaria de ir com você, príncipe, ele disse. Assim eu poderia espiar pelo que fiz. Se eu pudesse levar alguém, eu levaria você. Corran, assegurei-lhe. De qualquer forma, você não tem nada a espiar, mas se quiser fazer algo por mim, prometa que sempre lutará por Tara de Hélio e Lana de Gatou. Juro pela minha espada, disse ele, e então os deixei e segui cautelosamente em direção ao acampamento Panar. Mais uma vez, como em tantas outras ocasiões, usei as táticas de outra raça de guerreiros vermelhos, os apaches do nosso próprio sudoeste, arrastando-me de barriga cada vez mais próximo das linhas do inimigo. Eu podia ver as figuras dos guerreiros reunidas ao redor de seus fogueiras, e podia ouvir suas vozes e suas risadas ásperas, e à medida que me aproximava, os juramentos e obscenidades que parecem sair mais naturalmente das bocas dos homens de luta, e quando uma rajada de vento soprava do acampamento em minha direção, eu podia até sentir o cheiro do suor e do couro misturados com os fumos acres de suas fogueiras. Um sentinela patrulhava seu posto entre mim e os fogos. Quando ele se aproximou mais de mim, me aplanei no chão, ouvi-o bocejar. Quando ele estava quase sobre mim, me levantei diante dele, e antes que pudesse dar um grito de aviso, agarrei-o pela garganta. 3 vezes enfiei meu punhal em seu coração. Odeio matar assim, mas agora não havia outro jeito. E não era por mim que o matava, era por Lana de Gatou, por Tara de Elium, e por Diatores, minha amada princesa. Assim que abaixei seu corpo ao chão, um guerreiro em um fogo próximo se levantou e olhou em nossa direção. O que foi isso? Ele perguntou aos seus companheiros. O sentinela, respondeu um deles. Lá está ele agora. Eu caminhava lentamente pelo posto do falecido, esperando que ninguém viesse investigar. Eu poderia jurar que vi 2 homens se atracando ali, disse o primeiro interlocutor. Você está sempre vendo coisas, disse um terceiro. Caminhei pelo posto até que eles tivessem parado de discutir o assunto e voltado sua atenção para outro lugar. Então me ajoelhei ao lado do homem morto e retirei seu arnês e armas, que imediatamente vesti. Agora eu era, ao menos na aparência, um soldado de Inhabitol, um panar de alguma cidade envidraçada e aquecida do norte congelado. Caminhando até a extremidade do meu posto, deixei-o e entrei no acampamento a certa distância do grupo que incluía o guerreiro cujas suspeitas eu havia despertado. Embora eu tenha passado perto de outro grupo de guerreiros, ninguém prestou atenção em mim. Outros indivíduos vagavam de fogo em fogo, e assim meus movimentos não chamaram atenção. Devo ter caminhado totalmente alguns hectares dentro das linhas, afastando-me do meu ponto de entrada, antes de sentir que seria seguro parar e me misturar com os guerreiros. Finalmente, vi um guerreiro solitário sentado ao lado de uma fogueira e me aproximei dele. Caur, eu disse, usando a saudação universal de Barson. Caur, ele respondeu, sente-se, sou um estranho aqui e não tenho amigos neste dar. Um dar é uma unidade de 1000 homens, análoga ao nosso regimento terrestre. Acabei de descer hoje com um novo contingente de Pancor. É bom se movimentar e ver o mundo novamente, depois de ter ficado congelado por 50 anos. Você não ficou longe de Pancor por 50 anos, exclamei, supondo que Pancor fosse o nome da cidade ártica de onde ele vinha, e esperando estar certo na minha suposição. Não, ele disse, e você? Quanto tempo ficou congelado? Eu nunca estive em Pancor. Eu disse, sou um pantan que acabou de se juntar às forças de Inhabitol desde que eles vieram para o sul. Pensei que essa fosse a posição mais segura a se adotar, já que certamente despertaria suspeitas se eu afirmasse ter familiaridade com Pancor, quando nunca estive lá. Bem, disse meu companheiro, você deve estar louco. Por quê? Perguntei. Ninguém além de um louco se colocaria sob o poder de Inhabitol. Bem, você fez isso, e agora será levado a Pancor depois que esta guerra terminar.
a menos que tenha a sorte de ser morto, e ficará congelado lá até que Inhabitol precise de você para outra campanha. Qual é o seu nome? Dr. Sojat. Respondi, recorrendo àquele antigo nome que a Oda Verde Marciana de Tark me dera tantos anos antes. O meu é Inta. Sou de Cobol. Eu pensei que você tinha dito que era de Pancor. Sou coboliano de nascimento, explicou ele. E você? De onde é? Nós, Pantãs, não temos país, lembrei-lhe. Mas você deve ter nascido em algum lugar, insistiu ele. Talvez seja melhor não falar muito sobre isso, disse eu, tentando piscar de forma astuta. Ele riu. Desculpe. Eu perguntei, disse ele. Às vezes, quando um homem comete um crime político, uma grande recompensa é oferecida por informações sobre seu paradeiro. Então, além de mudar de nome, ele nunca revela o nome de seu país. Deixei Intar pensar que eu era um fugitivo da justiça. Como você acha que está indo essa campanha? Perguntei. Se Inhabitol conseguir deixá-los de fome, talvez ele vença, respondeu Intar. Mas pelo que ouvi, ele nunca conseguiria tomar a cidade pela fossa. Esses gatolianos são grandes lutadores. O que não se pode dizer daqueles que lutam sob o comando de Inhabitol? Nosso coração não está nisso. Não temos sentimento de lealdade por Inhabitol. Mas esses gatolianos agora, eles estão lutando por suas casas e por seu Gide, e eles amam Ango. Dizem que a princesa de Garra é filha do senhor da guerra de Barson. Veja bem, se ele ouvir sobre isso e trouxer uma frota e um exército de Hélio, é melhor começarmos a cavar nossas covas. Estamos capturando muitos prisioneiros. Perguntei. Não muito. 3 foram levados esta manhã. Uma delas era filha de Garra, o G de Gatol. Os outros 2 eram homens. Isso é interessante, eu disse. Me pergunto o que Inhabitol fará com a filha de Garra. Isso eu não saberia, respondeu Inta. Mas dizem que ele já a enviou para Pancor. Você ouve muitos boatos em um exército, porém, e a maioria deles está errada. Suponho que Inhabitol tenha uma grande frota de aeronaves. Eu disse, ele tem muito entulho velho, e não há muitos homens capazes de pilotar o que ele possui. Eu sei pilotar, eu disse. É melhor não deixar que eles saibam disso, ou vão te colocar em algum velho destroço, aconselhou Inta. Onde fica o campo de pouso deles aqui? Para lá, a cerca de um ad. Ele apontou na direção em que eu estava indo quando parei para falar com ele. Bem, adeus, Inta, eu disse, levantando-me. Para onde você vai? Para voar para Inhabitol de Pancor. Eu disse. Capítulo V. Eu fui atravessando o acampamento até onde vários aviadores estavam alinhados. Era uma linha extremamente desleixada, pouco militar, sugerindo ineficiência, e as aeronaves eram a mais surpreendente coleção de relíquias obsoletas que eu já tinha visto. A maioria delas parecia peça de museu. Alguns guerreiros estavam sentados em volta de fogueiras próximas, e, supondo que fizessem parte do serviço de aviação, aproximei-me deles. Onde está o oficial de voo comandante? Perguntei. Lá naquela direção, disse um dos homens, apontando para a maior nave da linha. Por que você quer vê-lo? Sim, bem, provavelmente ele está bêbado. Ele está bêbado, disse outro. Qual é o nome dele? Perguntei. Odvar Forsan, respondeu meu informante. Odvar é mais ou menos equivalente a general, o general de brigada. Ele comanda 10.000 homens no exército e uma frota na marinha. Obrigado, eu disse. Vou até lá vê-lo. Você não iria. Se o conhecesse, ele é tão cruel quanto um urso. Caminhei até o grande navio. Estava surrado e desgastado pelo tempo, e devia ter pelo menos 50 anos. Uma escada de embarque pendia no meio do navio, e aos seus pés estava um guerreiro com a espada desembainhada. O que você quer? Ele perguntou. Tenho uma mensagem para Odvar Forsan. Eu disse. De quem é? Isso não é da sua conta. Respondi. Mande avisar a Odvar que Dr. Soja deseja vê-lo com urgência sobre um assunto importante. O sujeito saudou com uma elaboração fingida. Eu não sabia que tínhamos um Jedvar entre nós, disse ele. Por que você não me contou? Agora, Zesvar é o mais alto posto no exército ou na marinha barsolmena, além de Jedou Jedak ou Senhor da Guerra, um posto criado especialmente para mim pelos Jedak de 5 impérios. Aquele guerreiro teria ficado surpreso se soubesse que me havia conferido um título muito inferior ao meu. Eu ri de sua pequena piada e disse, nunca se sabe quem se está entretendo. Se você realmente tem uma mensagem para o velho Úcio, chamarei a vigia do convés, mas, pelo isso, é melhor que você tenha uma mensagem importante. Eu tenho, assegurei a ele, e falei a verdade,
pois era de grande importância para mim. Então ele chamou o vigia do convés e lhe disse para avisar a Oddvar que Dr. Sojet havia chegado com uma mensagem importante para ele. Esperei cerca de 5 minutos. Então fui chamado a bordo e conduzido a uma das cabines. Um homem grosseiro e descuidado estava sentado diante de uma mesa sobre a qual havia uma grande caneca e vários cálices pesados de metal. Ele me olhou carrancudamente com olhos turvos. "O que esse filho de caloteiro quer agora?" exigiu. Adivinhei que ele se referia a um oficial superior, provavelmente a Inhabitol. Bem, se ele pensava que eu trazia uma mensagem de Inhabitol, tanto melhor. "Devo me reportar a você como um piloto experiente", eu disse. "Ele te enviou a esta hora da noite para me relatar como um piloto." Ele quase gritou comigo. "Vocês têm poucos pilotos experientes", eu disse. "Sou um Pantan que já pilotou todos os tipos de nave na Marinha de Hélio. Imaginei que você ficaria feliz em me ter antes que algum outro comandante me pegasse. Sou um navegador e conheço todos os instrumentos modernos, mas se você não me quiser, então estarei livre para me juntar a outro lugar." Ele estava confuso por causa da bebida forte. Provavelmente eu nunca teria conseguido sair com tal blefe. Ele fingiu estar considerando o assunto seriamente, e enquanto refletia, serviu-se de outra bebida, que engoliu em 2 ou 3 goles, o que não desceu pela frente da camisa. Então encheu outro copo e empurrou pela mesa na minha direção, fazendo a maior parte do conteúdo derramar sobre a mesa. "Beba", ele disse. "Agora não", eu disse. "Nunca bebo quando estou de serviço." "Você não está de serviço." "Estou sempre de serviço. Posso ter que assumir um navio a qualquer momento." Ele ponderou sobre isso por vários minutos, com a ajuda de outra bebida. Então encheu outro copo e empurrou pela mesa na minha direção. "Beba", ele disse. Agora eu tinha 2 copos cheios à minha frente. Era evidente que Forçan não havia percebido que eu não tinha bebido primeiro. "Que navio devo comandar?" perguntei. Eu estava me promovendo rapidamente. Forçan não prestou atenção à minha pergunta, estando ocupado com o que agora se tornava uma operação delicada e difícil derramar outra bebida. A maior parte caiu sobre a mesa, de onde escorreu pelo seu colo. "Que navio você disse que eu devia comandar?" exigi. Ele parecia confuso por um momento, então tentou se recompor com dignidade militar. "Você comandará o do ar", disse ele. Em seguida, encheu outro copo e o empurrou para mim. "Beba, do ar", disse ele. Minha promoção estava confirmada. Eu caminhei até uma escrivaninha coberta por uma bagunça de papéis e procurei até encontrar um formulário oficial em branco. Nele escrevi: "Para Dvar Sojet, você assumirá imediatamente o comando do navio do Zar, por ordem de Oddvar, comandante." Depois de encontrar um pano e limpar o licor da mesa à sua frente, depositei o pedido e lhe entreguei uma caneta. "Você esqueceu de assinar isto, Oddvar", eu disse. Ele estava começando a tecer, e percebi que precisava me apressar. "Assinar o quê?" ele exigiu, estendendo a mão para a caneca. Eu a afastei dele, peguei sua mão e coloquei a ponta da caneta no lugar certo do formulário do pedido. "Assine aqui", ordenei. "Assine aqui", ele repetiu, e lentamente rabiscou seu nome. Então caiu sobre a mesa, adormecido. Eu havia chegado exatamente a tempo. Subi ao convés, ambas as luas estavam agora no céu, Clurus logo acima do horizonte. Túria um pouco mais alta. Quando Clurus se aproximasse do zênite, Túria teria completado sua órbita em torno de Barson e o ultrapassado. Tão rápido era seu voo pelos céus. O vigia do convés se aproximou de mim. "Onde está o Duzar?" perguntei. Ele apontou para a fila de navios. "Acho que é mais ou menos o 5º ou 6º navio", disse ele. Eu descendi, e quando cheguei ao chão, o sentinela ali perguntou. O velho urso estava tão bêbado como sempre. Ele estava completamente sóbrio. Respondi. "Então alguém deveria chamar o médico", disse ele, "pois ele deve estar doente." Caminhei ao longo da fila. No 5º navio, aproximei-me do sentinela ao pé da escada. "Este é o Duzar?" perguntei. "Você não sabe ler?" ele exigiu, insolentemente. Então olhei para o emblema na proa do navio. Era o Duzar. "Você sabe ler?" perguntei, levantando a ordem na frente dele. Ele se endireitou e saudou. Não dava para perceber pelo seu metal, disse, mal-humorado. Ele estava completamente certo. Eu estava vestindo o metal de um guerreiro comum. Olhei o navio de cima a baixo, do chão. E não tinha uma aparência muito promissora, apenas um velho casco desatualizado e de má reputação. Então subi a escada e pisei no convés do meu novo comando. Não havia apito do contramestre para chamar a atenção. Havia apenas um homem de guarda, e ele estava encolhido no convés,
profundamente adormecido. Caminhei até ele e o cutuquei com a ponta de uma sandália. Acorda aí, ordenei. Ele abriu um olho e olhou para mim, então pulou de pé. Quem é você? Exigiu. O que você está fazendo aqui? O que quer dizer chutando minhas costelas e me acordando? Uma pergunta de cada vez, meu amigo, eu disse. Responderei sua primeira pergunta, e isso responderá as outras também. Eu estendi a ordem para ele. Enquanto ele a pegava, disse, não me chame de meu amigo. Você, mas parou ali. Ele havia lido a ordem. Ele fez uma saudação e devolveu a ordem para mim, mas notei apenas a sugestão de um sorriso em seu rosto. Por que você sorriu? Perguntei. Estava pensando que você provavelmente conseguiu o trabalho mais tranquilo da Marinha de Inhabtou. Ele disse. O que você quer dizer? Você não terá nada para fazer. O Duzar está fora de serviço, ela não voará. Então, talvez o Dvarforçan não estivesse tão bêbado quanto eu pensava. Capítulo 6. O convés do Duzar estava castigado pelo tempo e imundo. Tudo estava em desordem. Mas que diferença faria se a nave não voasse? Quantos oficiais e marinheiros compõem seu complemento? Perguntei. O sujeito sorriu e apontou para si mesmo. Disse ele, ou melhor, 2, agora que você está aqui. Perguntei-lhe o nome. E ele disse que era Fiona. Nos Estados Unidos, ele seria conhecido como um marinheiro comum, mas as palavras marcianas para marinheiro e marinheiro são agora tão obsoletas quanto os oceanos com os quais desapareceram, quase da memória do homem. Todos os marinheiros e soldados são conhecidos como Tans, que sempre traduzem como guerreiro. Bem, Fiona disse eu vamos dar uma olhada na nossa nave. O que há de errado com ela? Por que não voa? É o motor. Senhor, disse ele não liga mais. Vou dar uma olhada no navio, disse eu, e então veremos se não podemos fazer alguma coisa em relação ao motor. Levei Fiona comigo e desce. Tudo lá embaixo estava sujo e desordenado. Há quanto tempo ela está fora de serviço? Perguntei. Cerca de 1 mês. Certamente você não poderia ter feito toda essa bagunça sozinho em 1 mês, disse eu. Não, senhor. Ela sempre foi assim mesmo quando estava voando, disse ele. Quem a comandava? Quem quer que fosse. Deveria ter sido demitido por permitir que um navio chegasse a esse estado. Ele nunca será demitido, senhor, disse Fiona. Por quê? Perguntei. Porque ele se embebedou e caiu ao mar no nosso último voo, explicou Fiona, com um sorriso. Inspecionei os canhões. Havia 8 deles, 4 de cada lado, além de canhões menores na proa e na popa no convés. Todos pareciam estar em razoável estado, e havia bastante munição. Os suportes de bombas na cala estavam cheios, e havia uma armadilha de bombas à frente e outra à ré. Havia acomodações para 25 homens e 3 oficiais, uma boa cozinha e bastante provisão. Se eu não tivesse visto o Dvarforçan, não poderia entender por que todo esse material, canhões, munição, provisões e aparelhagem teria sido deixado em um navio permanentemente fora de serviço. O navio me parecia ter cerca de 10 anos, ou seja, após uma inspeção cuidadosa, superficialmente, parecia ter 100. Eu disse a Fiona para voltar ao convés e ir dormir, se ele quisesse, e então eu fui para a cabine do anão e deitei-me. Eu não tinha dormido muito na noite anterior, e estava cansado. Já era dia quando acordei, e encontrei Fiona na cozinha preparando o seu café da manhã. Eu lhe disse para preparar o meu, e depois que ambos comemos, fui dar uma olhada no motor. Doeu-me percorrer aquele navio, e ver a condição em que seu capitão bêbado o havia deixado. Eu amo esses aviadores barçalmenos, e estive na Marinha de Hélio por tantos anos que os navios adquiriram quase personalidades humanas para mim. Eu os projetei, supervisionei sua construção, desenvolvi novas ideias em equipamento, motores e armamento, e vários instrumentos padrão de voo e navegação são da minha invenção. Se há algo que eu não saiba sobre um aviador marciano moderno, então ninguém mais sabe. Encontrei ferramentas e praticamente desmontei o motor, verificando cada parte. Enquanto eu fazia isso, mandei Fiona começar a limpar a nave. Eu disse a ele para começar pela minha cabine e depois cuidar da cozinha. Teria levado um homem 1 mês ou mais para colocar a Duzar em pelo menos uma condição razoável, mas pelo menos começaríamos. Eu não estava trabalhando no motor há meia hora antes de descobrir o que havia de errado com ele, apenas sujeira. Todas as linhas de alimentação estavam entupidas, e aquele combustível marciano maravilhoso e concentrado não conseguia chegar ao motor. Fiquei chocado com as evidências de tanta estupidez e ineficiência, embora não inteiramente surpreso. Comandantes bêbados e pilotos barçalmenos simplesmente não combinam. Na Marinha de Hélio, nenhum oficial bebe enquanto está a bordo do navio ou de serviço,
e nenhum deles bebe em excesso em qualquer momento. Se algum oficial algum dia estivesse bêbado a bordo de seu navio, a tripulação se certificaria de que ele nunca mais ficasse bêbado. Eles sabem que suas vidas estão nas mãos de seus oficiais e não pretendem confiar nelas a um homem embriagado. Eles simplesmente empurram o oficial para fora do navio. É um costume tão bem estabelecido, ou costumava ser antes de praticamente cessar o consumo de bebida por parte dos oficiais, que nenhuma ação jamais foi tomada contra o guerreiro que assume a disciplina por conta própria, mesmo que o ato fosse testemunhado por oficiais. Eu presumi, de certa forma, que esse costume consagrado pelo tempo tivesse algo a ver com o deplorável acidente que havia privado dos ar de seu antigo comandante. O dia já estava praticamente acabando quando eu terminei de limpar cada parte do motor minuciosamente e o remontar. Então eu o liguei, e o doce zumbido, quase silencioso e sem vibração, era música para meus ouvidos. Eu tinha uma nave que voaria. Um homem pode operar tal nave, mas, é claro, ele não pode lutar com ela. No entanto, onde eu poderia conseguir homens? Eu não queria quaisquer homens. Eu queria bons homens de luta que estivessem tão dispostos a lutar contra Inhabitou quanto a não lutar. Refletindo sobre esse problema, fui para minha cabine me arrumar. Ela parecia impecável. Fionar tinha feito um bom trabalho. Ele também havia preparado o arnês e o metal de um anão, provavelmente propriedade do falecido comandante. Banho tomado e adequadamente vestido, senti-me um homem novo ao sair para o convés superior. Fionar ficou em posição de sentido e saudou. Fionar, disse eu, você é um panar. Eu diria que não, respondeu ele com certa asperidade. Sou originalmente de Jarrar, mas agora não tenho país, sou um panta. Você estava lá durante o reinado de Tuastar? Perguntei. Sim, respondeu ele, foi por causa dele que me tornei um exilado, tentei matá-lo, e fui pego, escapuli por pouco com vida. Não posso voltar enquanto ele estiver vivo. Então você pode voltar, disse eu. Tuastar está morto. Como o senhor sabe? Eu conheço o homem que o matou. Que sorte a minha! Exclamou Fionar. Agora que eu poderia voltar, não posso. Por que não pode? Pelo mesmo motivo, senhor, que você nunca poderá voltar para o lugar de onde veio, a menos que seja de Panar. O que eu duvido. Não. Eu não sou de Panar, disse eu, mas o que faz você pensar que eu não vou voltar para o meu próprio país? Porque ninguém sobre quem Abtol põe as mãos jamais escapa, a não ser pela morte. Capítulo 7. Ah, vamos, Fionar. Eu disse, isso é ridículo. O que impede qualquer um de nós de desertar? Se desertássemos aqui, ele respondeu, seríamos imediatamente capturados pelos Gatolians e mortos. Após o fim desta campanha, não faremos um desembarque até chegarmos a Panar. E de Panar não há escapatória. Os navios de Inhabitol nunca param em uma cidade amiga, onde se poderia encontrar uma oportunidade de fuga, pois não há cidades amigas de Inhabitol. Ele ataca todas as cidades que acredita poder conquistar, saqueia e foge com todo o saque que consegue reunir, e com quantos prisioneiros seus navios podem transportar, principalmente homens. Dizem que ele tem 1 milhão agora, e que planeja eventualmente conquistar Hélio e depois todo o Barson. Ele me fez prisioneiro quando saqueou Rachar em sua descida de Panar para Gatol. Eu estava servindo lá no exército do Ugid. Você gostaria de retornar a Jarrar? Eu perguntei. Certamente. Ele respondeu. Minha companheira está lá. Se ela ainda estiver viva, faz 20 anos que me fui. Você não sente nenhuma lealdade por Inhabitol? Absolutamente nenhuma. Ele respondeu. Por quê? Acho que posso te contar. Eu tenho o mesmo poder que todos os marcianos têm de conseguir ler a mente de outra pessoa quando ela está desprevenida, e algumas vezes, Fiona, sua mente subconsciente baixou a guarda e me permitiu ler seus pensamentos. Aprendi várias coisas sobre você. Uma delas é que você está constantemente se perguntando sobre mim, quem eu sou e se posso ser confiável. Outra coisa que aprendi é que você despreza os Panars. Também descobri que você não era um guerreiro comum em Jarrar, mas um dwarf a serviço do Jeddah, que você estava pensando nisso quando me viu pela primeira vez com o metal e o arreio de um dwarf. Fionar sorriu. Você lê bem, disse ele. Eu preciso ser mais cuidadoso. Você lê muito melhor do que eu. Ou então guarda seus pensamentos com mais zelo do que eu, pois não consegui obter nem a menor pista do que se passa em sua mente. Nenhum homem jamais conseguiu ler minha mente, eu disse. E isso também é muito estranho e bastante inexplicável. Os marcianos desenvolveram a leitura da mente a ponto de ser uma verdadeira arte, mas nenhum jamais conseguiu ler minha mente. Talvez seja porque é a mente de um homem da Terra, e isso pode explicar o fato de que a telepatia não avançou muito em nosso planeta. Você tem sorte, disse a Fiona. Mas,
Por favor, continue e me conte o que você começou a dizer. Bem, eu disse. Em primeiro lugar, consertei o motor, o Duzar agora pode voar. Bom, exclamou Fiona. Eu disse que você não era um panar. Eles são as pessoas mais estúpidas do mundo. Nenhum panar poderia consertar isso. Tudo o que eles sabem fazer é deixar as coisas se perderem e se arruinarem. Continue. Agora precisamos de uma equipe. Podemos encontrar de 15 a 25 homens em quem possamos confiar e que saibam lutar, homens que me seguirão a qualquer lugar que eu os conduzir para conquistar a liberdade de Inhabitol. Posso encontrar todos os homens de que você precisa, respondeu Fiona. Então comece a se mexer. Eu disse, você agora é o primeiro Padvar dos Duzar. Estou subindo na vida de novo, disse Fiona, rindo. Vou começar imediatamente, mas não espere um milagre, pode levar um pouco de tempo para encontrar os homens certos. Faça com que eles se apresentem no navio depois de escurecer, e diga para garantir que ninguém os veja. O que podemos fazer com aquele sentinela ao pé da escada? O que estava de serviço quando você embarcou está tudo certo, disse Fiona. Ele virá conosco. Ele está de serviço do 8º ao 9º Zod, e eu direi aos homens para virem nesse horário. Boa sorte, Paivar, eu disse, enquanto ele descia pela lateral. O restante do dia arrastou-se lentamente. Passei algum tempo na minha cabine examinando os papéis do navio. Os navios barçômianos mantêm um registro assim como os navios da Terra, e passei várias horas analisando o registro do Duzar. O navio havia sido capturado 4 anos antes, durante uma expedição científica ao Ártico. Desde então, sob os comandantes Panar, o registro tinha sido muito mal mantido. Às vezes, não havia entradas por uma semana, e aquelas que eram feitas eram pouco profissionais e descuidadas. Quanto mais eu aprendia sobre os Panars, menos gostava deles, e pensar que a criatura que os governava aspirava a conquistar um mundo. No final do 7º Zod, Fionar voltou. Tive muito mais sorte do que esperava, disse ele. Todo homem a quem me aproximei conhecia 3 ou 4 em quem podia garantir. Então não demorou para conseguir 25. Acho também que tem um homem certo para segundo Padvar. Ele foi Padvar no exército de Elium e serviu em muitas de suas naves. Qual é o nome dele? Perguntei. Conheci muitos homens de Elium. É Tandron de Astor, respondeu Fiona. Tandron de Astor, ora. Ele foi um dos meus melhores oficiais. Que má sorte poderia tê-lo levado à marinha de Inhabitol. Tandron de Astor, eu disse em voz alta. O nome soa um pouco familiar. É possível que eu o conhecesse. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era John Carter, príncipe de Hélio, pois se isso fosse descoberto, e eu fosse capturado, Inhabitol poderia arrancar um resgate enorme de Tardos Mors, Gedak de Hélio e avô da minha companheira, de Jatores. Asterisco, asterisco, asterisco. Imediatamente após o 8º Zod, guerreiros começaram a embarcar no Duzar. Eu havia instruído Fiona a enviá-los imediatamente para suas cabines, pois temia que muita movimentação no convés do Duzar pudesse atrair atenção. Também lhe disse para enviar Tandron para minha cabine assim que ele embarcasse. Por volta da metade depois do 8º Zod, alguém bateu na minha porta, e quando eu lhe disse para entrar, Tandron entrou na cabine. Minha pele vermelha e o arreio Panar o enganaram, e ele não me reconheceu. Sou Tandron de Astor, disse ele. Padvar Fionar me instruiu a me apresentar a você. Você não é um Panar? Perguntei. Ele ficou rígido. Sou um Elmita da cidade de Astor, disse, orgulhosamente. Onde fica Astor? Perguntei. Ele parecia surpreso com tal ignorância. Fica diretamente ao sul do Grande Hélio, senhor, cerca de 500 ados. Você me desculpará, acrescentou, mas entendi por Padvar Fionar que você conhecia muitos homens de Hélio, então imaginei que você já tivesse visitado o Império. Na verdade, ele me fez entender que você serviu em nossa marinha. Isso não vem ao caso, eu disse. Fionar o recomendou para o posto de segundo Padvar a bordo do Duzar. Você terá que me servir fielmente e seguir onde eu for. Sua recompensa será a sua liberdade de Inhabitol. Pude perceber que ele estava um pouco cético quanto a toda a proposta. Agora que me conhecerá um homem que nunca tinha ouvido falar de Astor não poderia valer muita coisa, mas ele tocou o punho de sua espada e disse que me seguiria lealmente. É só isso, senhor? Ele perguntou. Sim, eu disse, por enquanto. Depois que todos os homens estiverem a bordo, farei uma chamada de oficiais abaixo do convés, e nesse momento nomearei os oficiais. Por favor, esteja presente. Ele saudou e se virou para ir embora. A propósito, chamei-o. Como está Tavia? Ao ouvir isso, ele se virou como se tivesse sido atingido por um tiro, e seus olhos se arregalaram.
O que você sabe sobre Tavia, senhor? Ele perguntou. Tavia é sua companheira. Sei que ela é uma garota muito linda, e que não consigo entender por que você não está de volta em Astor com ela, ou você está estacionado em Hélio agora. Ele chegou um pouco mais perto, e me olhou atentamente. Na verdade, a luz não estava muito boa na minha cabine, ou ele teria me reconhecido mais cedo. Finalmente, seu queixo caiu e então ele desabotou a espada e a jogou aos meus pés. John Carter, exclamou, não tão alto. Adron, eu adverti, ninguém aqui sabe quem eu sou, e ninguém deve saber, exceto você. Você se divertiu comigo, não foi, senhor? Ele riu. Faz algum tempo que não tenho nada para rir, eu disse. Então espero que você me perdoe. Agora me conte sobre você e como chegou a essa situação. Talvez metade da marinha de Hélio esteja procurando por Lana de Gatol e por você, ele disse. Rumores sobre o paradeiro de um ou de outro de vocês chegaram de todas as partes de Barson. Como muitos outros oficiais, eu estava procurando por você ou por Lana em um avião solo. Tive má sorte, senhor, e aqui estou. Uma das naves de Inhabton me derrubou, depois aterrissou e me capturou. Lana de Gatol e eu, com 2 companheiros, também fomos derrubados por uma das naves de Inhabton. Eu lhe disse, enquanto eu procurava por comida, eles foram capturados, presumivelmente por alguns dos guerreiros de Inhabton. Quando desembarcamos atrás das linhas deles, devemos tentar descobrir, se possível, onde Lana está, e então poderemos planejar de maneira inteligente. Possivelmente alguns de nossos recrutas podem ter informações, veja o que você consegue descobrir. Ele saudou e saiu da minha cabine. Era bom saber que eu tinha alguém como Tandron de Astor como um dos meus tenentes. Capítulo 8. Pouco depois que Tandron saiu da minha cabine, Fiona entrou para informar que todos, exceto um dos recrutas, haviam se apresentado e que ele estava colocando o aviador em perfeitas condições. Ele parecia um pouco preocupado com alguma coisa, e eu perguntei o que era. É sobre esse guerreiro que não se apresentou, respondeu. O homem que o convenceu a se alistar também está preocupado. Ele disse que não o conhecia há muito tempo, mas desde que chegou a bordo do Dusa, encontrou alguns homens que conhecem bem o sujeito, e eles dizem que ele é um lúcio. Bem, agora não há nada que possamos fazer a respeito, disse eu. Se esse homem falar e levantar suspeitas, talvez tenhamos que partir às pressas. Você já designou cada homem para a sua estação. Tandron está fazendo isso agora. Ele respondeu. Acho que encontramos um oficial esplêndido nesse homem. Tenho certeza disso. Concordei. Certifique-se de que 4 homens estejam designados para cortar os cabos imediatamente, caso seja necessário fazermos uma fuga rápida. Quando estão no solo, os maiores voadores marcianos são amarrados a 4 âncoras fixas, uma de cada lado na proa e uma de cada lado na popa. A menos que uma nave vá retornar ao mesmo ancoradouro, essas âncoras são desenterradas e levadas a bordo antes de ela decolar. No caso de partida forçada, como antecipei que poderia ser necessário em nosso caso, os cabos presos às âncoras frequentemente são cortados. Fiona não havia saído da minha cabine há 5 minutos quando voltou apressado. Acho que estamos ferrados, senhor, disse ele. Odvar Forsan está vindo a bordo. Aquele recruta desaparecido está com ele. Ele deve ter contado tudo o que sabia para Forsan. Quando Odvar subir a bordo, leve-o para minha cabine, e então ordene aos homens que tomem seus postos. Veja que os 4 homens que você designou para essa tarefa fiquem de prontidão junto aos cabos de amarra com machados. Peça a Tandron para ligar o motor e ficar pronto para decolar. Coloque um homem fora da porta da minha cabine para passar a ordem de decolagem quando eu der o sinal. Eu vou bater palmas 2 vezes. Fiona tinha ido embora apenas alguns minutos antes de voltar. Ele não vai descer, relatou. Ele está fazendo um escândalo lá em cima como um cavalo louco, exigindo que tragam um homem que deu a ordem de recrutar uma tripulação para o Dusa. Tandron está no comando, pronto para ligar o motor. Perguntei. Está sim, respondeu Fiona. Então ele ligará assim que eu subir ao convés. Ao mesmo tempo, posicione seus homens nos cabos de amarração. Diga a eles qual será o sinal. Esperei alguns minutos depois que Fiona saiu, então subi ao convés. Forsan estava andando de um lado para o outro, evidentemente em uma raiva terrível. Ele também estava um pouco bêbado. Caminhei até ele e cumprimentei. O senhor mandou me chamar, senhor? Perguntei. Quem é você? Exigiu ele. Do ar-comandando do Zar. Senhor, respondi. Quem disse isso? Ele gritou. Quem te designou para esta nave? Quem te designou para qualquer nave? Você, senhor. Eu. Ele gritou. Nunca te vi antes. Você está preso.
Prendam-no. Ele se virou para um guerreiro ao seu lado, meu recruta desaparecido, como eu suspeitava, e começou a falar com ele novamente. Espere um minuto, eu disse. Olhe isso. Aqui está uma ordem escrita com sua própria assinatura me designando ao comando da Dusa. Eu levantei a ordem para que ele pudesse ler a luz brilhante das duas luas de Marte. Ele parecia surpreso e um pouco desapontado por um momento. Então, bufou, é uma falsificação. De qualquer forma, isso não te dava autoridade para recrutar guerreiros para a nave. Ele estava enfraquecendo. De que adianta uma nave de combate sem guerreiros? Eu exigi. Você não precisa de guerreiros em um navio que não voará. Seu idiota. Ele retrucou. Você achou que era muito esperto, me fazendo assinar aquela ordem, mas eu fui um pouco mais esperto. Eu sabia que os Dusar não voariam. Então, por que todo esse alarde? Senhor, perguntei. Por que você está tramando algo? Não sei o que, mas vou descobrir levando homens para este navio secretamente à noite. Revogo essa ordem e coloco você sob prisão. Esperava tirá-lo do navio pacificamente, pois queria ter certeza de onde Lana estava antes de partir. Um homem me disse que ouvirá dizer que ela estava em um navio com destino a Pancor, mas isso não era certo. Também queria saber se Inhabitou estava com ela. Muito bem, Forsan, eu disse. Agora deixe-me te contar uma coisa. Eu estou no comando desta nave, e pretendo continuar no comando. Vou dar a você e a este rato aqui 3 segundos para saltarem para fora, porque o Dusar vai decolar em 3 segundos. E então bati palmas 2 vezes. Forsan riu um riso zombeteiro. Eu te disse que não ia voar, disse ele. Agora vamos. Se você não vier por vontade própria, será levado. Ele apontou para o lado. Olhei e vi um destacamento forte de guerreiros marchando em direção ao Dusar ao mesmo tempo. O Dusar se ergueu do chão. Forsan ficou na minha frente, se deleitando. O que você vai fazer agora? Ele exigiu. Levar você para um passeio. Forsan, respondi, e apontei para o lado. Ele deu uma olhada e então correu para o parapeito. Seus guerreiros olhavam para ele com um espanto inútil. Forsan gritou para o Padvar que os comandava. Ordene ao Okar que persiga e capture esta nave. O Okar era sua nave capitânia. Talvez você queira descer até minha cabine e tomar um drink. Sugeri. A bebida do antigo comandante ainda estava lá. Você vai com ele. Ordenei ao recruta que nos havia traído. Você encontrará bebida em um dos armários. Então fui para a ponte. No caminho, enviei um guerreiro para chamar Efionar. Eu disse a Tandron para circular acima da linha de navios, e quando Efionar se reportou, dei-lhe suas ordens. E ele desceu. Não podemos deixá-los subir aos ares. Eu disse a Tandron, esta não é uma nave rápida, e se vários deles nos alcançarem, não teríamos chance. Seguindo minhas ordens, Tandron voou baixo em direção à primeira nave da linha. Era Okar, e ela estava prestes a decolar. Eu sinalizei para Efionar, e um instante depois houve uma explosão terrível a bordo da Okar. Nossa primeira bomba atingiu-a perfeitamente. Lentamente, seguimos pela linha, lançando nossas bombas, mas antes de chegarmos no meio dela, naves na extremidade inferior já estavam decolando e projéteis explodiam ao nosso redor das baterias terrestres. É hora de sairmos daqui, eu disse a Tandron. Ele abriu totalmente o acelerador, e o Dusar subiu rapidamente em um curso em zigue-zague. Nossas próprias armas estavam respondendo às baterias terrestres, e evidentemente de forma muito eficaz, pois não fomos atingidos uma vez sequer. Senti que tínhamos saído do incidente até agora com muita sorte. Não havíamos incapacitado tantos navios quanto eu esperava que pudéssemos, e já havia vários no ar que, sem dúvida, nos perseguiriam. Eu podia ver uma nave em nossa cola, mas ela estava fora de alcance e aparentemente não estava nos alcançando rapidamente, se é que estava. Eu disse a Tandron para seguir rumo ao norte, e então chamei a Efionar e pedi para que reunisse toda a tripulação no convés. Eu queria ter a chance de revisar minha tripulação e explicar o que nossa expedição envolvia. Havia tempo para isso agora, enquanto nenhum navio estava ao alcance de nós, o que poderia não ser verdade em pouco tempo. Os homens foram subindo aos montes de baixo e de seus postos no convés. Eram, na maior parte, um grupo endurecido, veteranos, eu diria, de muitas campanhas. Enquanto os observava, pude perceber que eles também me avaliavam. Provavelmente estavam mais curiosos sobre mim do que eu sobre eles, pois eu tinha plena certeza do que fariam se pensassem que podiam me dominar e eu cairia ao mar, e eles assumiriam o controle do navio. Depois brigariam entre si sobre o que fariam com ele e para onde o levariam. No fim, meia dúzia dos mais resistentes sobreviveria. Rumaria para a cidade mais próxima. Venderia o Dusar e teria uma orgia selvagem se não destruíssem antes.
Perguntei a cada homem seu nome e sua experiência passada. Entre os 23, havia 11 pantãs e 12 assassinos, e eles haviam lutado por todo o mundo. 7 dos pantãs eram de Lyon, ou haviam servido na marinha de Lyon. Eu sabia que esses homens estavam acostumados à disciplina. Os assassinos eram de várias cidades, espalhadas por toda Barson. Não precisei perguntar a eles, para ter certeza de que cada um havia provocado a ira de sua guilda e sido forçado a fugir para escapar de um assassinato. Eles eram um grupo durão. Estamos voando para Pancor. Eu lhes disse, em busca da filha Duge de Gatol, que foi sequestrada por Inhabitol. Pode haver bastante luta antes de a encontrarmos. Se conseguirmos e sobrevivermos, voaremos para Lyon. Lá entregarei a nave a vocês, e poderão fazer o que quiserem com ela. Você não vai me levar para Pancor, disse um dos assassinos. Eu já estive lá por 25 anos, e não vou voltar. Isso foi insubordinação à beira da rebelião. Em uma marinha bem disciplinada, teria sido algo muito simples de resolver, mas aqui, onde não havia autoridade superior a mim, tive que seguir um caminho muito diferente do de um comandante com um governo poderoso por trás. Eu me aproximei do homem, e o esbofetei como esbofetei Corran, e como Corran, ele caiu. Você voa onde eu mandar você voar, disse. Não vou tolerar insubordinação neste navio. Ele se levantou rapidamente e sacou sua espada, e não havia nada que eu pudesse fazer a não ser também sacar a minha. A penalidade por isso, entenda, é a morte, disse. A menos que você guarde sua espada imediatamente. Vou enfiar isso na sua barriga, seu caloteiro. Ele gritou, fazendo um ataque terrível contra mim, que eu parei facilmente, e então atravessei o seu ombro direito com a espada. Eu sabia que teria que matá-lo, pois a disciplina do navio e talvez o destino de Lana de Gatol poderiam depender dessa questão da minha supremacia e da minha autoridade. Mas primeiro eu precisava fazer uma demonstração de esgrima que definitivamente garantisse aos outros membros da tripulação que o golpe mortal não fora um acidente, como eles poderiam ter pensado se eu o matasse imediatamente. Então, brinque com ele como um gato brinca com um rato, até que os outros membros da tripulação, que ficaram silenciosos e carrancudos no início, começaram a zombar dele. Eu pensei que você ia enfiar sua espada na barriga dele e provocou um. Por que você não o mata? Ganho, exigiu outro. Achei que você fosse um grande espadachim. Posso te dizer uma coisa, disse um terceiro. Você não vai voar para Pancor, nem para lugar nenhum. Adeus, Ganho, você está morto. Só para mostrar aos outros homens como eu poderia fazer facilmente, desarmei Ganho, enviando sua lâmina tilintando pelo convés. Ele ficou por um momento me encarando como uma fera enlouquecida, então se virou, correu pelo convés e se atirou pela murada. Fiquei feliz por não ter precisado matá-lo. Virei-me para os homens reunidos diante de mim. Há algum outro que não voará para Pancor? Perguntei, e esperei por uma resposta. Vários deles sorriram timidamente, e houve muito arrastar de sandálias no convés, mas ninguém respondeu. Quão bocaloso aqui era para dizer para onde estamos voando e por quê. Também que Fiona é o primeiro Padva, Tandron é o segundo Padva, e eu sou seu Duar, devemos ser obedecidos. Voltem para suas posições. Capítulo 9. Pouco depois que os homens se dispersaram, Forsan e seu satélite apareceram no convés. Ambos estavam bêbados. Forsan veio em minha direção e parou na minha frente, agitando um dedo instável para mim. Ele cheirava muito a bebida que tinha consumido. Em nome de Inhabitol, Jedak do Norte, declarou, ordenar que você entregue o comando deste navio a mim, ou sofrerá todas as consequências do seu crime de motim. Vi os homens no convés olhando para os dois com hostilidade. É melhor você ir para baixo, disse, pode acabar caindo ao mar. Forsan se voltou para alguns membros da tripulação. Eu sou o Dvar Forsan, anunciou. Comandante da frota, prendam este homem e levem o navio de volta ao campo aéreo. Acho que você já foi longe o suficiente, Forsan, eu disse. Se continuar, terei que assumir que está tentando incitar minha tripulação a motim e agir em conformidade. Dissa, você está tentando me dar ordens em um dos meus navios, ele exigiu. Deixe-me esclarecer que eu sou Forsan, comandante da frota. Eu completei para ele. Aqui, eu disse a alguns guerreiros que estavam por perto, leve estes dois para baixo, e se eles não se comportarem, amarre-os. Fumegando de raiva e em tumulto, Forsan foi arrastado para baixo. Seu acompanhante desceu calmamente, suponho que ele sabia o que era melhor para ele. Um único navio ainda estava colado à nossa traseira, e não ganhando perceptivelmente, mas havia dois logo atrás dele, que estavam nos alcançando a ambos. Isso não parece muito bom, eu disse a Tandron, que estava ao meu lado. Vamos mostrar a eles algo,
Ele disse: O que? Por exemplo? Perguntei. Você se lembra daquela sua manobra da última vez que Hélio foi atacado por uma frota inimiga, quando você pegou o navio Almirante e mais 2 navios que achavam que você estava fugindo deles? Tudo bem. Eu disse. Vamos tentar. Então chamei a Fiona e dei a ele instruções completas. Enquanto conversávamos, ouvi uma série de gritos agudos, diminuindo gradualmente a distância, mas minha mente estava tão ocupada com este outro assunto que mal dei atenção a eles. Logo depois recebi de Fiona um relatório de tudo pronto, e disse a Tandron para prosseguir com a manobra. O Dusar avançava em alta velocidade contra um forte vento de frente, e quando ele a fez dar meia volta, ela disparou em direção aos navios que se aproximavam como um barco de corrida. 2 deles estavam em posição para abrir fogo contra nós quando chegássemos ao alcance. No entanto, começaram a atirar cedo demais. Muito corretamente, mantivemos nosso fogo até que fosse eficaz. Todos nós estávamos disparando nossas canhoneiras de proa, as únicas que podiam ser posicionadas, e ninguém estava causando muito dano. À medida que nos aproximávamos do navio líder, vi considerável confusão em seu convés. Imagino que pensaram que íamos abalroá-los. Foi então que nosso artilheiro conseguiu inutilizar a canhoneira de proa deles, o que foi realmente uma sorte para nós. Então Tandron elevou o nariz do Dusar, e nós subimos acima do navio líder. Quando passamos por cima dela, houve uma explosão terrível em seu convés e ela entrou em chamas. Tandron virou para bombordo tão rápido que a Dusar inclinou-se de lado, e nós no convés tivemos que nos segurar em tudo o que conseguíssemos para não cair ao mar. Com essa manobra, ele cruzou com o segundo navio, e os bombardeiros no porão da Dusar lançaram uma pesada bomba em seu convés. Com a detonação da bomba, ela virou completamente e então despencou em direção ao solo, a 4.000 pés abaixo. A explosão deve ter destruído todos os seus tanques de flutuação. Agora, apenas um navio permanece em nossa proximidade imediata, e enquanto nos dirigíamos a ele, ele deu meia volta e fugiu, seguido pelos aplausos de nossos homens. Retomamos agora nosso curso rumo ao norte, com o inimigo tendo abandonado a perseguição. O primeiro navio ainda estava em chamas, e eu ordenei que Tandron se aproximasse para descobrir se algum dos tripulantes ainda estava vivo. À medida que nos aproximávamos, vi que ele estava inclinado para baixo na proa, com toda a parte traseira do navio em chamas. A proa não estava queimada, e vi vários homens agarrados aos apoios no convés inclinado. Meu artilheiro da proa achou que eu iria acabar com eles e apontou sua arma para eles, mas eu o parei a tempo. Então os cumprimentei. Vocês conseguem alcançar seu arnês de embarque? Gritei. Sim, veio a resposta. Vou puxar por baixo de vocês e resgatá-los. Chamei. E em cerca de 15 minutos havíamos retirado os 5 sobreviventes, um dos quais era um Padvarpanar. Eles ficaram surpresos que eu não os tivesse acabado quando os tinha em tanta desvantagem, nem os deixado pendurados ali para queimar. O Padvar tinha certeza de que tínhamos algum motivo oculto ao retirá-los do navio em chamas, e me perguntou como eu pretendia mandá-los matar. Não pretendo matá-lo de jeito nenhum, disse eu, a menos que eu tenha que fazê-lo. Meus próprios homens ficaram tão surpresos quanto os prisioneiros, mas ouvi um deles dizer: o Duar esteve na marinha de Elium. Eles não matam prisioneiros de guerra em Elium. Bem, eles não matam em todos os países marcianos, exceto que a maioria mata seus prisioneiros se achar difícil ou impossível levá-los para casa como escravos sem colocar em risco suas próprias naves. O que você vai fazer com a gente? Perguntou o Padvar. Eu vou pousar assim que for conveniente te libertar, ou vou deixar você se alistar e vir conosco. Você deve entender, no entanto, que estou em guerra com Inhabitol. Todos os 5 decidiram lançar sua sorte conosco, e eu os entreguei a Fionar para designá-los aos turnos de vigia e prescrever suas tarefas. Meus homens estavam reunidos no meio do navio discutindo o combate. Estavam orgulhosos como pavões. Nós destruímos 2 navios e fizemos um terceiro fugir sem sofrer nenhuma baixa, disse um deles. Esse é o tipo de Duar sob o qual se pode voar, disse outro. Eu soube que ele era confiável quando vi lidar com Ganro. Eu digo a vocês, esse é um homem por quem lutar. Depois de ouvir esta conversa e muitas outras semelhantes, senti-me muito mais seguro quanto ao possível sucesso da empreitada, pois com uma tripulação desleal qualquer coisa pode acontecer, exceto o sucesso. Um pouco mais tarde, enquanto eu atravessava o convés, vi um dos guerreiros que havia levado Forçan e seu companheiro para baixo, e o cumprimentei e perguntei se os prisioneiros estavam bem. Lamento informar, senhor, disse ele, que ambos caíram ao mar. Como podem ter caído ao mar se estavam abaixo?
Perguntei. Eles caíram pelo compartimento de bombas traseiro, senhor, disse ele, sem esboçar um sorriso. Capítulo X. Naturalmente, eu estava um pouco desconfiado da confiabilidade de Gordon, o Padvar Panar que havíamos resgatado da nave Panar danificada. Ele era o único Panar a bordo do Duzar e a única pessoa a bordo que poderia, conceitualmente, dever alguma lealdade a Inhabitol. Aconselhei a Fiona e Tandron a ficarem de olho no sujeito, embora eu realmente não conseguisse imaginar como ele poderia nos prejudicar. À medida que nos aproximávamos da região polar norte, tornou-se necessário distribuir as roupas quentes de pele que o Duzar mantinha em seus estoques, a pele branca de Apis para os guerreiros e a pele listrada preta e amarela de Olux para os 3 oficiais, e fornecer peles adicionais para dormir a todo. Eu estava bastante inquieto naquela noite, com uma premonição perfeitamente infundada de desastre iminente, e por volta do 9 Zodi, 1h12 da manhã, horário da costa leste, levantei-me e fui para o convés. Fiona estava ao leme, pois até então eu ainda não conhecia bem nenhum dos guerreiros comuns da tripulação para confiar-lhes esse dever importante. Havia um grupo de homens no meio do navio, cochichando entre si. Como não eram membros da vigia, não tinham negócios ali a essa hora da noite, e eu estava caminhando em direção a eles para ordenar que descessem, quando vi 3 homens se atracando mais atrás. Esta infração da disciplina exigindo atenção mais imediata do que o ajuntamento no convés, caminhei rapidamente em direção aos 3 homens, chegando justamente quando 2 deles estavam prestes a lançar o terceiro por cima do parapeito. Agarrei os 2 pelos colarinhos e os arrastei de volta. Eles largaram a vítima e se voltaram contra mim, mas quando me reconheceram, hesitaram. O Panar está caindo ao mar, disse um dos homens, de forma bastante insolente. De fato, o terceiro homem era Gordon, o Panar. Ele tivera um grande susto. Vá abaixo, para minha cabine, lhe disse. Falaremos lá mais tarde. Ele não vai falar muito, se souber o que é bom para ele, gritou um dos homens que tentou jogá-lo no mar, enquanto ele se afastava. Qual é o significado disso? Perguntei aos 2 homens, que reconheci como assassinos. Significa que não queremos nenhum Panar a bordo deste navio, respondeu um. Vá para seus alojamentos. Ordenei. Eu cuidarei de vocês mais tarde. Minha intenção era mandá-los imediatamente para a algema. Eles hesitaram. Um deles se aproximou de mim. Há apenas uma maneira de lidar com uma situação dessas: ser o primeiro. Dei um soco com a mão direita no queixo do sujeito, e enquanto ele caía, saquei minha espada e os encarei. Vou atravessar vocês 2 com minha espada se encostarem em uma arma, disse a eles, e eles sabiam que eu estava falando sério. Fiz com que ficassem encostados no corrimão, de costas para mim, e os desarmei. Agora adição, disse. Enquanto eles se afastavam, eu vi os homens do grupo a meio do navio nos observando, e quando me aproximei deles, eles se afastaram e desceram antes que eu pudesse ordenar que ficassem. Fui para a frente e contei a Fiona o que havia acontecido, advertindo-o para estar constantemente atento a problemas. Vou descer para falar com o Panar, disse. Tenho a sensação de que havia mais nisso do que apenas o desejo de jogá-lo ao mar. Depois conversarei com alguns dos homens. Primeiro vou acordar Tandron e instruí-lo a colocar aqueles 2 assassinos em algemas imediatamente. Voltarei ao convés em breve. Nós 3 teremos que ficar de olho atento a partir de agora. Aqueles homens não estavam no convés a essa hora da noite só para tomar ar fresco. Eu desci então e despertei Tandron, contando-lhe o que tinha acontecido no convés e ordenando que ele levasse um grupo de homens para colocar os 2 assassinos nas algemas. Depois disso, fui para minha cabine. Gordon se levantou de um banco e saudou quando entrei. Posso agradecê-lo, senhor, disse ele, por salvar minha vida. Foi porque você é um Panar que eles iam jogá-lo ao mar? Perguntei. Não, senhor, não foi. Ele respondeu. Os homens estão planejando tomar o controle do navio. Eles têm medo de ir para Pancor e tentaram me fazer me juntar a eles, já que nenhum deles sabe navegar um navio e eu sei. Eles tinham a intenção de matá-lo. Você e os 2 Padvas. Eu recusei me juntar a eles e tentei dissuadi-los. Então eles ficaram com medo de que eu denunciasse seus planos a você, como eu pretendia fazer. Então eles iam me jogar ao mar. O senhor salvou minha vida, senhor, quando me tirou daquele navio em chamas, e fico feliz em oferecê-la na defesa da sua, e você vai precisar de toda a defesa que puder obter. Os homens estão determinados a tomar o controle do navio, embora estejam divididos quanto à questão de matá-lo. Eles pareciam muito satisfeitos em servir sob meu comando imediatamente após nosso confronto com seus 3 navios. Eu disse. Eu me pergunto o que poderia tê-los mudado. Medo de Inhabitol enquanto o navio se aproximava de Pancor.
respondeu Gordon. Eles estão aterrorizados com a ideia de que poderiam ficar presos lá novamente por anos. Pancor deve ser um lugar terrível, eu disse. Para eles, seria. Ele respondeu. Certifiquei-me de que ele estivesse armado e então lhe disse para me seguir ao convés. Haveria pelo menos 4 de nós, e eu esperava que alguns da tripulação pudessem ser leais. Tandron de Astoril poderíamos dar uma boa conta de nós mesmos. Quanto a Fiona e Gordon, eu não sabia. Venha. Eu disse ao Panar. E então abri a porta da minha cabine e dei um passo nos braços de uma dúzia de homens, que estavam esperando ali, e que se jogaram sobre mim e me levaram para o convés antes que eu pudesse desferir um golpe em defesa. Eles desarmaram tanto o Panar quanto a mim e amarraram nossas mãos atrás das costas. Tudo foi feito de maneira muito rápida e silenciosa. O plano havia sido admiravelmente elaborado, e ganhou minha aprovação. Qualquer um que consiga capturar John Carter tão facilmente merece elogios. Eles nos levaram para o convés, e não pude deixar de notar que muitos deles ainda me tratavam com deferência. Aqueles que imediatamente me cercaram eram todos pantans. No convés, vi que tanto Fiona quanto Tandron eram prisioneiros. Os homens nos cercaram e discutiram nosso destino. Mergulhem com os 4, gritou um assassino. Não seja bobo, disse um dos pantans. Não podemos navegar o navio sem pelo menos um deles. Então, mantenham um deles, e joguem os outros pela murada primeiro com o anão. Não, disse outro panta. Ele é um grande lutador, um bom comandante que nos levou à vitória. Eu lutarei antes de vê-lo morto. E eu, gritaram vários outros em uníssono. O que vocês querem fazer com eles? Então, exigiu ainda outro assassino. Querem levá-los junto para que todos nós tenhamos nossas cabeças cortadas na primeira cidade em que pararmos, onde eles puderem nos denunciar às autoridades. Mantenham 2 para pilotar a nave, disse um homem que não havia falado antes. E derrubem os outros 2, se não quiserem matá-los. Vários dos assassinos ainda queriam nos matar, mas os outros prevaleceram, e fizeram Tandron trazê-los ao chão. Aqui, enquanto nos colocavam para fora da nave, Gordon e eu, eles nos devolveram nossas armas, apesar da objeção de vários dos assassinos. Enquanto eu estava ali na neve, e no gelo do Ártico, e via-os a subir no ar e seguir em direção ao sul, pensei que talvez tivesse sido mais gentil se eles nos tivessem matado. Capítulo X. Ao norte de nós, ergue-se uma cadeia de colinas rochosas, cujos cumes de granito varridos pelo vento, salpicados de manchas de neve e gelo, se destacavam acima de seus flancos cobertos de neve como a espinha dorsal de algum monstro morto. Ao sul, estendia-se um terreno áspero, coberto de neve, até onde a vista alcançava ao norte, um deserto congelado e a morte. Ao sul, um deserto congelado e a morte. Não parecia haver alternativa, mas foi o sul que me chamou. Eu poderia lutar até que a morte me reivindicasse, mas nunca desistiria enquanto a vida permanecesse. Suponho que é melhor nos pôr em movimento, disse eu a Gordon, enquanto começava a andar em direção ao sul. Para onde você está indo? Ele perguntou. Apenas a morte se encontra nessa direção para um homem a pé. Eu sei disso. Respondi. A morte se encontra em qualquer direção para onde possamos ir. O Panar sorriu. Pancor fica logo além daquelas colinas, disse ele. Eu caicei aqui muitas vezes deste lado. Podemos estar em Pancor em algumas horas. Eu dei de ombro. Não faz muita diferença para mim, disse, pois provavelmente serei morto em Pancor. E comecei a caminhar novamente, mas desta vez em direção ao norte. Você pode entrar em Pancor em segurança, disse Gordon, mas terá que vir como meu escravo. Não é como eu gostaria, senhor, mas é a única forma de você ficar seguro. Entendo, disse eu, e agradeço. Teremos que dizer que eu o capturei, que a tripulação do meu navio se amotinou e nos encalhou, explicou ele. É uma boa história, e pelo menos baseada em fato, disse eu, mas diga-me, algum dia conseguirei escapar de Pancor. Se eu conseguir outro navio, você irá comigo. Ele prometeu. Tenho direito a um escravo a bordo, e vou levá-lo. O restante teremos que deixar ao destino, embora eu possa garantir que não é fácil escapar da marinha de Inhabitol. Você está sendo muito generoso, eu disse. Eu lhe devo a vida, senhor. A vida é estranha. Como eu poderia ter imaginado algumas horas antes que minha vida estaria nas mãos de um dos oficiais de Inhabitol, e em segurança? Se algum homem já foi rapidamente recompensado por um bom ato, fui eu agora, por ter resgatado aqueles pobres diabinhos do navio em chamas. Gordon liderava o caminho com confiança por aquele deserto sem trilhas até um desfiladeiro estreito que dividia as colinas.
Quem não estivesse familiarizado com a localização poderia passar pelo pé das colinas a menos de 30 metros da sua entrada sem jamais vê-lo, pois suas paredes cobertas de gelo e neve se confundiam com a neve circundante, escondendo de forma eficaz. Era difícil avançar naquele desfiladeiro. A neve cobria gelo quebrado e pedras, de modo que estávamos constantemente tropeçando e muitas vezes caindo. Fissuras transversais que cruzavam o desfiladeiro formavam um labirinto de corredores no qual um homem poderia se perder rapidamente. Gordon me disse que aquele era o único passagem pelas colinas, e que se algum inimigo chegasse até lá, congelaria até a morte antes de conseguir encontrar uma saída. Tínhamos avançado a passo lento por cerca de meia hora, quando, em uma curva, nosso caminho foi bloqueado por uma das criaturas mais terríveis que habitam Marte. Era um apto, uma enorme criatura de pelo branco com 6 membros, 4 dos quais curtos e pesados, que a carregam rapidamente sobre a neve e o gelo, enquanto os outros 2, que crescem a partir dos ombros de cada lado de seu longo e poderoso pescoço, terminam em mãos brancas e sem pelos, com as quais ela agarra e mantém sua presa. Sua cabeça e boca se assemelham mais à de um hipopótamo do que a qualquer outro animal terrestre, exceto pelo fato de que, dos lados do osso maxilar superior, 2 enormes chifres se curvam levemente para baixo em direção à frente. Seus 2 enormes olhos despertam a maior curiosidade. Eles se estendem em 2 vastas manchas ovais do centro da parte superior do crânio por cada lado da cabeça até abaixo das raízes dos chifres, de modo que essas armas realmente sobressaem da parte inferior dos olhos, que são compostos por vários milhares de ocelos cada. Essa estrutura ocular sempre me pareceu notável em uma besta cujos esconderijos ficavam em um campo reluzente de gelo e neve, e embora eu tenha descoberto, ao examinar minuciosamente os olhos de vários que Tuvandin e eu matamos naquela vez em que passamos pelas cavernas de carniça, que cada ocelos possui sua própria pálpebra, e que o animal pode, a seu bel prazer, fechar quantos facetas de seus enormes olhos desejar, ainda assim tenho certeza de que a natureza o dotou assim porque grande parte de sua vida é passada em recessos subterrâneos e escuros. No momento em que a criatura nos viu, avançou, e Gordon e eu sacamos nossas pistolas de rádio simultaneamente e começamos a atirar. Podíamos ouvir as balas explodindo em sua carcaça e ver grandes pedaços de carne e osso sendo arrancados. Mas mesmo assim ele continuou. Uma das minhas balas encontrou um olho de 1000 facetas e explodiu ali, arrancando o olho. Por um momento, a criatura hesitou e vacilou, então voltou a acontecer. Ele estava bem em cima de nós agora, e nossas balas rasgavam seus órgãos vitais. Como ele pôde continuar vivo? Não consigo entender, mas ele se apresentou, e estendeu a mão e agarrou Gordon com suas 2 mãos horríveis, brancas e sem pelos, arrastando-o em direção às suas enormes mandíbulas. Eu estava no seu lado cego, e percebendo que nossas balas não trariam a morte a tempo de salvar Gordon, saquei minha espada longa, e segurando o punho com ambas as mãos, balancei-a de baixo, por trás do meu ombro direito, e trouxe a lâmina afiada sobre o longo pescoço da fera. Justo quando as mandíbulas estavam prestes a fechar sobre Gordon, a cabeça do Up rolou sobre o chão gelado da garganta, mas seus dedos poderosos ainda se agarravam ao panar, e eu tive que cortá-los com minha espada curta antes que o homem fosse libertado. Isso foi por pouco, eu disse. Mais uma vez você salvou minha vida, disse Gordon. Como poderei um dia retribuir? Ajudando-me a encontrar Lana de Gatol, se ela estiver em Pancor. Eu disse a ele, se ela estiver em Pancor, não apenas ajudarei você a encontrá-la, mas também a tirarei de lá, se for humanamente possível. Ele respondeu, sou um oficial da marinha de Inhaptol, continuou, mas não sinto lealdade alguma por ele. Ele é um tirano, odiado por todos. Como conseguiu nos governar por mais de 100 anos, sem ser atingido pela adaga do assassino ou por veneno? É um milagre. Enquanto conversávamos, continuamos pela garganta, e em seguida, saímos em uma planície coberta de neve sobre a qual surgia uma daquelas incríveis cidades de estufa cobertas de vidro da região polar norte de Barson. Pancor, disse Gordon. Logo depois ele se virou, olhou para mim e começou a rir. O que foi? Perguntei. Seu metal. Ele disse, você está usando o distintivo de um anão a serviço de Inhabtol. Pode parecer estranho que você, um anão, seja o prisioneiro e escravo de um Padva. Isso pode ser difícil de explicar, eu disse, enquanto retirava o distintivo e o jogava de lado. No portão da cidade, tivemos a sorte de encontrar um dos conhecidos de Gordon no comando da guarda. Ele ouviu a história de Gordon com interesse e nos permitiu entrar, não prestando nenhuma atenção a mim. Pancor era muito parecida com Cadabra,
a capital de Ocar, apenas muito menor. Embora o país ao redor, e até suas muralhas estivesse coberto de neve e gelo, nenhum repousava sobre a grande cúpula de cristal que cobria toda a cidade, e sob a cúpula prevalecia uma atmosfera agradável, primaveril. Suas avenidas eram cobertas com o tapete da vegetação ocre semelhante a musgo que reveste os fundos mortos do mar do planeta vermelho, e ladeadas por bem cuidados gramados de grama barçalmena carmesim. Ao longo dessas avenidas trafegava silenciosamente o tráfego de leves e arejados veículos terrestres voadores com os quais eu já estava familiarizado em Marentina e Cadabra muitos anos antes. Os pneus largos desses voadores únicos são apenas bolsas de gás semelhantes à borracha, preenchidas com o oitavo raio barçalmiano, o raio de propulsão, aquela notável descoberta dos marcianos que tornou possíveis as grandes frotas de poderosos dirigíveis que tornam o homem vermelho do mundo exterior supremo. É esse raio que impulsiona a luz inerente refletida de sóis e planetas no espaço, e quando confinado das embarcações marcianas sua leveza aérea. Chamando um transporte público, Gordon e eu fomos levados para sua casa, eu sentado ao lado do motorista, como convinha a um escravo. Lá, ele foi calorosamente recebido por sua mãe, pai e irmã, e eu fui conduzido para os alojamentos dos escravos por um criado. Não demorou muito, porém, até que Gordon mandasse me chamar, e quando o criado que me trouxera se foi, Gordon me explicou que havia contado aos pais e à irmã que eu tinha salvado sua vida, e que eles desejavam expressar sua gratidão. Eles ficaram muito agradecidos. Você será o guarda pessoal do meu filho, disse o pai, e aqui em nossa casa não o trataremos como um escravo. Ele me disse que, em seu próprio país, você é um nobre. Gordon o havia adivinhado isso, ou inventado a história para efeito, pois eu certamente não lhe havia contado nada sobre minha posição em casa. Perguntei-me quanto mais ele lhes havia contado, eu não queria que muitas pessoas soubessem da minha busca por Lana. Quando da próxima vez estivemos a sós, perguntei a ele, e ele me assegurou que não havia contado nada. Confio neles perfeitamente, disse ele, mas o assunto não é meu para falar. Pelo menos havia um panar decente, presumo que eu havia chegado a julgar todos eles por inapto. Gordon me forneceu um arreio e insígnias que definitivamente me marcavam como um escravo de sua casa e tornavam seguro para mim andar pela cidade, o que eu estava ansioso para fazer na esperança de que pudesse ouvir alguma notícia sobre Lana, pois Gordon me disse que na praça do mercado, onde os escravos se reuniam para comprar e vender para seus donos, todos os boatos da cidade eram discutidos diariamente. Se aconteceu ou vai acontecer, a praça do mercado sabe. É um velho ditado aqui, ele me disse, e eu percebi que isso era verdade. Como guarda-costas de Gordon, eu tinha permissão para portar armas. As insígnias em meu arreio assim indicavam. Fiquei feliz com isso, pois me sinto perdido sem armas, muito como um homem da terra se sentiria andando pela rua sem suas calças. No dia seguinte à nossa chegada, fui sozinho ao mercado. Capítulo 12. Eu comecei conversas com vários escravos, mas não aprendi nada que fosse valioso para mim. No entanto, estar lá me colocou no caminho de aprender algo que fosse valioso para mim. Eu estava conversando com outro escravo, quando vimos um oficial passando pela praça do mercado, tocando primeiro em um escravo e depois em outro, que imediatamente o seguiu. Se ele te tocar, não faça perguntas, apenas vá junto, disse o escravo com quem eu estava conversando e a quem eu tinha contado que era um novato em Pancor. Bem, o policial me tocou no ombro ao passar, e eu me juntei a ele com 15 ou 20 outros escravos. Ele nos conduziu para fora do mercado, e por uma avenida de lojas mais pobres, até a muralha da cidade. Ali, ao lado de um pequeno portão, havia um galpão onde havia um estoque de ternos de pele apestável. Depois que cada um de nós vestiu um destes, de acordo com as instruções do oficial, ele destrancou o pequeno portão e nos conduziu para fora da cidade para o frio intenso do Ártico, onde uma visão assim me apareceu, como espero nunca mais ver. Em fileira após fileira de estantes que se estendiam até onde eu podia ver pendiam cadáveres humanos congelados, milhares e milhares deles pendurados pelos pés, balançando no vento cortante. Cada cadáver estava envolto em gelo, um manto transparente através do qual seus olhos mortos olhavam suplicantes, repreensivos, acusadores, horrivelmente. Alguns rostos exibiam sorrisos congelados, zombando do destino com os dentes à mostra. O policial nos fez abater 20 dos corpos, e a ideia do propósito para o qual pareciam obviamente destinados quase me enjoo. Ao olhar para aquelas fileiras intermináveis de cadáveres pendurados de cabeça baixa, lembrei-me das cenas de inverno diante dos açougues das cidades do norte do meu país natal, onde corpos de bois,
Ursos e cervos pendiam congelados para o gourmet inspecionar. Foi necessário a força combinada de 2 homens vermelhos para levantar e carregar um desses copos cobertos de gelo, e como o oficial havia escalado um número ímpar de escravos, fiquei sem um parceiro para carregar um cadáver comigo. Então esperei por ordens. O oficial me viu parado sem fazer nada e me chamou. Ei, você! Ele gritou. Não fique aí sem fazer nada, arraste um deles até o portão. Abaixei e me levantei um dos copos sobre o ombro, carregando-o sozinho até o portão. Pude ver que o oficial estava pasmo, pois o que eu havia feito teria sido um feito impossível de força para um marciano. Na verdade, não era nada extraordinário que eu tivesse conseguido, porque minha força incomum, combinada com a gravidade menor de Marte, tornava relativamente fácil para mim. O tempo todo em que carregava meu fardo macabro pensava no assado que comemos na refeição que comi na casa do Gordon e me perguntava, seria possível que seres humanos civilizados pudessem ser tão depravados? Parecia incrível de pessoas como Gordon e sua família. A irmã dele era uma garota realmente linda. Será que ela poderia? Estremeci com a implicação. Carregamos os corpos para um grande prédio do outro lado da avenida em relação ao portãozinho. Ali havia fileira após fileira e camada após camada de mesas cobertas por ercite. E quando, sob orientação do oficial, colocamos os corpos em alguns deles, o lugar parecia um necrotério. Logo vários homens entraram na sala. Eles carregavam facas pesadas. Esses são os açougueiros. Pensei. Eles prenderam mangueiras a hidrantes. E cada um deles ficou sobre um cadáver e o borrifou com água morna, ao mesmo tempo em que arrancava o gelo com sua faca. Demorou um pouco. Quando o primeiro cadáver foi totalmente liberado de sua manta gelada e enolada, quis desviar o olhar, mas não consegui. Fiquei fascinado pelo horror enquanto esperava ver o açougueiro empunhando sua faca, mas não fez. Em vez disso, ele continuou borrifando o corpo com água morna, massageando ocasionalmente. Finalmente, ele tirou uma seringa hipodérmica do bolso e injetou algo no braço do cadáver. Então aconteceu a coisa mais horrível de todas. O cadáver balançou a cabeça para um lado e para o outro e abriu os olhos. Preparem-se, escravo, ordenou o oficial. Alguns deles podem ser um pouco selvagens no começo. Esteja pronto para agarrá-los. O primeiro cadáver sentou-se e olhou ao redor, enquanto outros deles mostravam sinais de vida. Logo todos eles estavam ou sentados ou em pé, olhando ao redor de uma maneira confusa. Agora a cada um deles foi dado o arnês de um escravo. E quando um destacamento de guerreiros veio para assumir o controle deles, nós outros escravos fomos dispensados. Então me lembrei e entendi a referência frequentemente repetida dos guerreiros de Inaptol sobre estar congelado. Eu havia pensado que eles apenas queriam dizer estar confinado em uma cidade ártica cercada de gelo e neve. Enquanto eu saía do prédio, o oficial me abordou. Quem é você? Escravo, ele exigiu. Eu sou o escravo e guarda-costas de Padvar Gordon. Respondi. Você é um homem muito forte. Ele disse. De que país você é? Virgínia. Respondi. Nunca ouvi falar disso. Onde fica? Logo ao sul de Maryland. Bem, não importa, vamos ver quão forte você é. Consegue levantar uma das extremidades daquela mesa de ercite sozinho? Não sei. Tente. Ele ordenou. Peguei a mesa inteira e a segurei acima da minha cabeça. Incrível! Exclamou o oficial. Os guerreiros estavam parados me olhando, boquiabertos de admiração. Qual é o seu nome? Exigiu o oficial. Dr. Sojato. Muito bem, disse ele. Você pode ir agora. Quando voltei para a casa de Gordon, ele me disse que estava apreensivo por causa da minha longa ausência. Onde você esteve todo esse tempo? Perguntou. Estava preocupado, descongelando cadáveres. Respondi, rindo. Antes de vê-los começarem a voltar à vida, pensei que vocês, Panars, os tivessem comido. Me diga, qual é a ideia? Faz parte do plano insano de Inhabitol conquistar toda Barson e tornar-se Jedak dos Jedaks e senhor da guerra de Barson. Ele ouviu falar do famoso John Carter, que detém esses títulos, e sente inveja. Ele tem se dedicado a preservar seres humanos por meio do congelamento por nada menos que 100 anos. A princípio, era apenas um plano pelo qual ele poderia ter grande número de escravos disponíveis a qualquer momento, sem o custo de alimentá-los enquanto estavam ociosos. Depois que ouviu falar de John Carter e da enorme riqueza de Hélio e de vários outros impérios, esse esquema grandioso de conquista começou a tomar forma. Ele precisava ter uma frota, e como ninguém em Pancor sabia construir aeronaves, ele teve que adquiri-las por meio de truques e roubo. Algumas atravessaram a barreira de gelo vindas de algumas cidades do norte, foram atraídas para a terra por sinais de amizade e boas-vindas,
Então suas tripulações foram capturadas e todas, exceto uma ou duas, ficaram congeladas. Aqueles que não ficaram prometeram treinar os Panars na condução das naves. Tem sido um processo muito lento para adquirir uma marinha, mas ele o complementou visitando várias das cidades do norte, fingindo amizade, e então roubando um ou dois navios, assim como fingiu amizade com Garra de Gatol e depois roubou sua filha. Seu ataque atual a Gatol é meramente uma campanha de prática para dar experiência a seus oficiais e guerreiros, talvez ao mesmo tempo adquirir alguns navios a mais. Quantos desses homens congelados ele tem? Perguntei. Ele acumulou plenamente 1 milhão nos últimos 100 anos, respondeu Gordon. Um exército muito formidável. Se ele tivesse os navios para transportá-los, neste planeta moribundo, cuja população vem diminuindo constantemente provavelmente há 1 milhão de anos, um exército de 1 milhão de guerreiros seria de fato formidável, mas liderado por Inhabitol e comandado por Panars. 2 milhões de guerreiros desleais não seriam uma grande ameaça para um poder como Hélio. Receio que o sonho de Inhabitol nunca se realizará, disse eu. Espero que não. Pouquíssimos Panars simpatizam com ela. A vida aqui é fácil, e estamos contentes em ficar sozinhos e deixar os outros em paz. Aliás, você soube de algo sobre o paradeiro de Lana de Gatol enquanto estava fora? Nada. E você? Não. Ele respondeu. Mas ainda não fiz nenhuma investigação direta. Estou esperando até poder conversar com alguns dos meus amigos que estão estacionados no palácio. Sei, porém, que Inhabitol voltou de Gatol e está em seu palácio. Enquanto conversávamos, um escravo veio anunciar que um oficial havia vindo do Jeddah que desejava falar com Gordon. Traga-o aqui, disse meu mestre, e um momento depois um homem lindamente preso entrou na sala, quando eu já estava atrás da cadeira de Gordon, como um escravo e segurança bem treinados deveria fazer. Os dois homens se cumprimentaram pelo nome e título, e então o visitante disse, você tem um escravo chamado Dotar Soja? Sim, respondeu Gordon, meu guarda-costas pessoal, aqui. O policial olhou para mim. Você é o escravo que levantou sozinho a mesa de emergência hoje na casa de ressuscitação? Ele perguntou. Sim. Ele se voltou novamente para Gordon. O Jeddah vai te honrar aceitando este escravo como presente, disse ele. Gordon se curvou. É um grande prazer, assim como uma honra, apresentar o escravo, Dotar Sojet, ao meu Jeddah, disse ele. E então, quando o oficial desviou o olhar dele para me observar vivamente, Gordon piscou para mim. Ele sabia o quanto eu estava ansioso para entrar no palácio de Inhabitol. Como um escravo obediente, deixei a casa de Gordon, o Padvar, e segui o oficial do Jeddah até o palácio do Jeddah. Uma alta muralha envolve os terrenos onde se ergue o palácio de Inhabitol na cidade de Pancor, no topo do mundo, e guardas patrulham esta muralha dia e noite. Nos portões há um item completo de 100 homens, e dentro, na grande entrada do próprio palácio, há outro item. Não é de se admirar que tenha sido difícil assassinar Inhabitol, autodenominado Jeddah dos Jeddaks do Norte. De um lado do palácio, em um gramado escarlate aberto, vi algo que me fez pular de surpresa. Era meu próprio voador. Era o voador que Inhabitol havia roubado de mim na cidade abandonada de Oz. E agora, como soube mais tarde, ele o exibe aqui como prova de sua grande coragem e habilidade. Ele se vangloriava de que havia tomado sozinho do senhor da guerra de Barson depois de derrotá-lo em um duelo. O fato de não haver dúvida de que era meu veículo pessoal dava credibilidade à história. Meu distintivo estava ali para todos verem, claramente na proa. Eles devem tê-lo rebocado por um dos portões, e então voado até o local onde descansava atualmente, já que, é claro, nenhum dirigível poderia pousar dentro da grande cúpula de Pancor. Foi deixado na guarita logo na entrada do palácio, onde alguns dos guerreiros da guarda estavam à toa. 2 deles estavam jogando Jeta, o jogo de xadrez marciano, enquanto outros jogavam Iano. Todos se levantaram quando o oficial entrou na sala comigo, e quando ele saiu, sentei-me em um banco de um lado, enquanto os outros se acomodavam e retomavam seu jogo. Um deles olhou para mim e franziu a testa. Levante-se, escravo, ordenou. Você não sabe que está proibido sentar na presença dos guerreiros Panar. Se você puder provar que é um homem melhor do que eu, disse, eu me levantarei. Eu não estava com disposição de aceitar esse tipo de coisa pacificamente. Na verdade, já estava bem cansado de ser escravo. O guerreiro saltou de pé. Oh, insolente também, disse ele. Bem, vou te dar uma lição. É melhor ir com calma aí. Aletou um de seus companheiros. Acho que este sujeito foi enviado pelo Jeddah. Se você estragar tudo, Inhabitol pode não gostar. Bem, ele precisa ser ensinado, rosnou Uto.
Se há uma coisa que não suporto, é um escravo insolente. E ele veio em minha direção. Eu não me levantei. E ele me agarrou pelo arreio e tentou me arrastar para cima, ao mesmo tempo. Ele desferiu um golpe contra mim. Eu defendi o golpe e agarrei seu arreio. Então me ergui e o levantei acima da minha cabeça. Mantive-o ali por um momento e depois o arremessei do outro lado da sala. Isso vai te ensinar, gritei para ele, a ser mais respeitoso com seus superiores. Alguns dos outros guardas estavam me olhando com raiva, mas muitos estavam rindo de Ultor, que agora se levantou às pressas, sacou sua espada longa e veio em minha direção. Eles ainda não haviam me desarmado, e eu saquei a minha, mas antes que pudéssemos lutar, alguns companheiros de Ultor o agarraram e o seguraram. Ele xingava e se debatia para se libertar e me atingir, quando o oficial da guarda, evidentemente atraído pela confusão, entrou na sala. Ao ouvir o que tinha acontecido, ele se virou para mim irritado. Você deveria ser açoitado, disse ele, por insultar e atacar um guerreiro paná. Talvez você queira tentar me açoitar, respondi. Ao ouvir isso, ele ficou roxo e quase pulava de raiva. Estava tão furioso. Prendam-no, gritou ele para os guerreiros. E deem-lhe uma boa surra. Todos eles avançaram em minha direção, e eu saquei minha espada. Eu estava encostado em uma parede. Em poucos minutos haveria vários panás mortos espalhados pela sala se o oficial que me trouxera até ali não tivesse entrado exatamente naquele momento. O que significa isto? Exigiu ele. O oficial da guarda explicou, fazendo parecer que eu estava completamente errado. Ele mente, eu disse ao oficial, foi atacado sem provocação. Ele se voltou para o oficial da guarda. Não sei quem começou com isso, disse, mas é uma sorte para você que nada tenha acontecido a este homem. Então ele me desarmou e disse para eu segui-lo. Ele me levou novamente para fora do palácio, e para o lado do edifício onde meu planador estava estacionado. Notei que ele não estava amarrado, não havendo perigo de ventos sob aquela grande cúpula, e desejei que estivesse ao ar livre para que eu pudesse vô-lo embora. Caso conseguisse encontrá-la na Digatol, teria sido uma oportunidade enviada do céu para escapar. Não fosse aquela cúpula que tudo encerrava. Ele me levou até o centro de uma extensa área de grama bem cuidada, de frente para várias pessoas que haviam se reunido ao lado do edifício. Havia homens e mulheres, e mais pessoas vinham do palácio. Finalmente, houve uma fanfarra de trombetas, e o Gedak chegou, acompanhado por cortesãos e mulheres. Enquanto isso, um homem grande havia saído para o gramado ao meu lado. Ele era um guerreiro usando uma armadura que o identificava como membro da guarda pessoal de Inhabitol. O Gedak ouviu histórias sobre sua grande fossa, disse o oficial que me havia trazido até ali, e ele deseja ver uma demonstração disso. Rabzov, aqui, é considerado o homem mais forte de Pancor. Eu sou o homem mais forte de Pancor. Senhor, interrompeu Rabzov. Sou o homem mais forte em Barson. Ele deve ser realmente forte, disse eu. O que ele vai fazer comigo? Você vai lutar para divertir o Gedak e sua corte. Rabzov vai demonstrar quão facilmente pode jogá-lo ao chão e mantê-lo lá. Está pronto. Rabzov disse que estava pronto, e o oficial nos sinalizou para começar. Rabzov se aproximou de mim com ar de confiança, lançando olhares rápidos de vez em quando para o público, para ver se todos estavam olhando para ele. Estavam, olhando para ele e admirando seu grande tamanho. Vamos lá, companheiro, disse Rabzov. Dê o melhor da sua força. Quero tornar isso interessante para o Gedak. Espero tornar isso interessante para você, Rabzov. Eu disse. Ele riu alto com isso. Você não vai achar tanta graça quando eu terminar com você, disse ele. Vamos lá, tagarela, gritei. Você fala demais. Ele estava se inclinando para a frente, tentando alcançar um ponto de apoio, quando agarrei um de seus pulsos. Girei rapidamente e o joguei sobre meu ombro. Eu deliberadamente o deixei cair com força, e ele ainda estava um pouco atordoado quando se levantou. Eu estava esperando, muito próximo, e o agarrei pelo arreio e o levantei acima da minha cabeça. Então comecei a girar com ele. Ele estava completamente indefeso, e quando pensei que ele estivesse confuso o suficiente, o levei e o joguei pesadamente na frente de Inhabitol. Rabzov estava no chão e fora de combate. Não tem homens fortes em Pancor? Perguntei a ele. E então vi-la na Digatol ao lado do Gedak. Quase com a súbita intensidade de uma revelação, um plano louco me ocorreu. Talvez eu devesse enviar 2 homens contra você, disse Inhabitol, de maneira bastante bondosa. Ele evidentemente havia gostado do espetáculo. Por que não um espadachim? Perguntei. Sou bastante bom com a espada, e eu queria muito uma espada naquele momento. Eu precisava de uma espada para executar meu plano. Quer ser morto, escravo?
exigiu Inhabitol. Tenho os melhores espadachins do mundo em minha guarda. Então traga o seu melhor, disse eu. Posso surpreendê-lo e a outra pessoa também. E olhei diretamente para Lana de Gatol, piscando. Então, pela primeira vez, ela me reconheceu através do disfarce. Para quem você estava piscando? Perguntou Inhabitol, olhando ao redor. Algo entrou no meu olho, disse eu. Inhabitol falou com um oficial próximo a ele. Quem é o melhor espadachim da guarda? Ele perguntou. Não há ninguém melhor do que o Thor, respondeu o oficial. Tragam-no. Então, eu teria que cruzar espadas com meu velho amigo, o Thor. Isso o agradaria por alguns momentos. Trouxeram o Thor, e quando ele descobriu que teria que lutar comigo, seu rosto se iluminou por completo. Agora, escravo, disse ele, vou te ensinar aquela lição que te prometi. De novo, perguntei. Será diferente desta vez? Disse ele. Nós cruzamos espadas. Até a morte, eu disse. Até a morte, escravo, respondeu o Thor. No começo, lutei na defensiva principalmente, tentando manipular meu homem na posição que eu queria. E quando tive lá, insisti, e ele caiu para trás. Continuei empurrando-o em direção ao público, e para torná-lo mais receptivo às minhas direções, comecei a esculpir ele só um pouco. Eu queria que ele ganhasse respeito pelo meu ponto de vista e pela minha habilidade. Logo ele estava coberto de sangue, e eu o forçava a ir para onde eu quisesse. Eu o encostei na multidão, que recuou, e então cruzei o olhar com Lana e fiz sinal com a cabeça para que ela se afastasse de um lado. Então me aproximei dela. No momento de matar, sussurrei. Corra para o voador e ligue o motor. Eu afastei-o toda a multidão e então vi Lana me seguindo, como se ela estivesse tão interessada no duelo que não percebesse o que estava fazendo. Agora, Lana, eu sussurrei, e a vi caminhando lentamente para trás em direção ao avião. Para desviar a atenção da multidão de Lana, pressionei o Thor para um lado com uma exibição de esgrima que sabia que prenderia todos os olhares. Então o virei e o fiz quase correr para trás, me levando mais perto de minha nave. De repente, ouvi Inhabitol gritar, a garota, pegue-a. Ela entrou naquele avião. Quando eles avançaram, atravessei o Thor pelo coração e me virei, correndo em direção à minha nave. Atrás de mim vinham uma dúzia de guerreiros com espadas desembainhadas. Aquele que saiu primeiro, e que era mais rápido que os outros, me alcançou justamente quando tive que parar um instante ao lado do voador para ter certeza absoluta de que ela não estava amarrada de forma alguma. Girei e aparrei um golpe feroz, minha lâmina se moveu mais uma vez com a rapidez da luz, e a cabeça do guerreiro rolou pelos ombros. Deixe aí, gritei para Lana, enquanto saltava para o convés. À medida que a nave subia, corri para os controles e assumi o comando. Para onde estamos indo? John Carter, perguntou Lana. Para Gatol, respondi. Ela olhou para a cúpula acima de nós. Como? Ela começou, mas viu que eu havia inclinado o nariz do avião para cima em um ângulo de 45 graus e aberto o acelerador. Essa era a resposta dela. A pequena nave, tão doce e rápida quanto qualquer avião que eu já pilotei, rasgava o ar quente de Pancor em uma velocidade tremenda. Ambos nos encolhemos perto do chão do pequeno cockpit e esperamos. O avião estremeceu com um impacto terrível, vidros quebrados caíram em todas as direções, e então estávamos no ar frio e claro do Ártico. Então eu nivelei e segui em direção a Gatol em velocidade máxima. Havia o perigo de congelarmos até a morte se não chegássemos em um clima mais quente rapidamente, pois não tínhamos peles. O que aconteceu com Pandanche e Jadan? Perguntei. Eu não os vejo desde que todos fomos capturados em Gatol, respondeu Lana. Coitado do Pandanche. Ele lutou por mim e ficou gravemente ferido. Temo que nunca mais o verei novamente. E havia lágrimas em sua voz. Lamentei profundamente o provável destino de Pandanche e Jadan, mas, pelo menos, Lana de Gatol finalmente estava segura. Ou seria isso uma obra-prima de exagero? Ela estava pelo menos segura de Inhabitol, mas o que o futuro reservava? Imediatamente, ela corria o risco de morrer de frio caso algum contratempo atrasasse nossa fuga antes de alcançarmos uma latitude mais quente. E havia inúmeros outros perigos na travessia dos desertos desse planeta moribundo. Mas, sendo um otimista incorrigível, ainda senti que Lana estava segura. E ela também. Talvez porque nenhum perigo concebível pudesse ser maior do que aquele que a ameaçou enquanto ela estava ao poder de Inhabitol. Logo percebi que ela estava rindo, e perguntei o que a divertia. Mais do que qualquer outro homem, Barson, Inhabitol temia você, ela disse. E ele tinha você em seu poder e não sabia disso. E ele colocou contra você o maior espadachim de 2 mundos, um pateta desajeitado,
quando poderia ter lançado sobre você um exército inteiro de Utan e destruído você, embora, sem dúvida, ele teria perdido metade de seu Uten. Só rezo para que algum dia ele conheça a oportunidade que perdeu ao permitir que John Carter, senhor da guerra de Barson, escapasse dele. Sim, eu disse. É divertido, assim como aquele buraco que deixamos no telhado de sua cidade estufa, mas temo que o senso de humor de Inaptol não seja capaz de apreciá-lo. Partimos rapidamente em direção ao sul e climas mais quentes, felizes por nossa fuga milagrosa do tirano de Panar. E felizmente, alheios ao que nos aguardava no futuro. Lana de Gatol estava segura, mas por quanto tempo? Quando veremos Gatol novamente, ou Hélio?